Fala, doutores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prospericast. E antes de qualquer coisa, vou te falar uma coisa. Eu já tinha gravado a introdução e eu falei pra minha equipe, eu quero gravar de novo. Porque esse, até o momento, foi o melhor podcast que eu gravei. E assim, não é uma dica do passo a passo. Você veio aqui pra pegar aquela forma de bolo pra entregar... Não, mas se você ouvir com o seu coração o que a gente tem de mensagem nesse podcast aqui, talvez seja a chave que você tá precisando pra romper aí a corrente que tá te aprisionando nessa caverna escura e fria. Porque às vezes você não percebeu, mas não é sobre a técnica médica, não é sobre o conhecimento médico, mas é algo que está além. E se você só busca no mesmo lugar de sempre, talvez você não vai encontrar essa resposta. E sabe o que é o pior? Geralmente a resposta é embaixo do nosso nariz. Ou melhor, a chave está dentro do seu bolso, você não percebeu. Então nesse episódio aqui, que eu tô com um convidado incrível que eu trouxe, que é o fotógrafo que faz as minhas fotos, a gente vai mostrar para você como você pode quebrar e sair da bolha para se diferenciar e finalmente alcançar a prosperidade médica. Porque lembra que a prosperidade médica ela vai ser consequência do resultado do seu paciente. E prosperidade não quer dizer só dinheiro, mas é o que você faz para ter felicidade na sua vida de modo geral. Não só no trabalho, mas com a sua família, com a sua própria saúde. Então acompanha aí. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado pelo convite. E desde já eu agradeço o espaço para falar de um tema importantíssimo que nunca esteve tão em alta ou no hype, como costumam dizer na internet, a questão da imagem. Sou Primo Taka Neto, mais conhecido como Taka. Sou fotógrafo já há 14 anos e dentro da fotografia eu atuo em várias áreas. Mas a principal delas, como um todo, é alavancar a imagem. Seja de uma empresa, seja de uma pessoa, seja de uma campanha publicitária. E eu trabalho muito com o público, com a atmosfera feminina, por conta da moda. Faço muitas campanhas de moda, viajo o mundo fotografando a moda. E, ao longo desses anos, eu adquiri muita expertise na comunicação pessoal, né? Criar imagens que falam, criar imagens de alto impacto, criar imagens que convençam e que prospere uma empresa, prospere uma pessoa. E eu sempre fui um fotógrafo que, por mais que eu atendo empresas, corporações, eu preciso da fotografia do campo pessoal, ou seja, pessoas, para eu evoluir a minha percepção de comportamento, de imagem, de profissão, de medos, autoestima, que é onde eu consigo a maior transformação. Então, por incrível que pareça, as pessoas pensam, não, ele só fotografa supermodelos. Sim, mas onde eu mais aprendo, onde eu mais promovo a mudança é quando a pessoa não gosta de ser fotografada. Porque daí eu consigo mostrar para ela o tamanho que é a transformação a partir da hora que se permite. Então, hoje eu tenho alguns caminhos dentro da minha empresa, que é a questão da fotografia pessoal, a corporativa, a campanha de moda, a questão do ensino, mas a fotografia corporativa ela veio nos últimos 2 anos numa velocidade, numa força e numa expansão incrível. Tem bastante médico te procurando? Tem. É os que mais procuram. E engraçado que você acaba aprendendo muito sobre medicina e você tem uma outra visão da imagem do médico, tá? Então, é muito incrível. O primeiro ponto assim, que eu adquiri pra mim gente, a capacidade de transformação que tá numa pessoa. E tá inexplorado. Sabe? Às vezes, você tá fotografando uma pessoa e você pergunta algo assim, ela responde, por causa disso, daquilo, tá louco. Eu tô atrás disso a vida inteira e nunca ninguém me falou. E a pessoa tá ali. Sabe? Então, são pessoas que têm um conhecimento absurdo, entendeu? E é uma mina, um diamante a ser lapidado, explorado. E aí eu fico pensando, se essa pessoa sentasse, fizesse 15 segundos aqui de um vídeo explicando o que ela acabou de me falar, o tamanho do impacto que ela não faria na vida das pessoas. Mas deixa eu só falar, por que é que eu preciso saber disso? Porque muitas vezes, quando o médico tá lá para comunicar a imagem dele, a medicina, ela tem várias áreas. Aliás, a medicina tem 4.000 anos, é uma das profissões mais antigas do mundo. Então, e ela se alinhou por várias linhas, né? A questão da medicina integrativa, a questão do operatório, plástica, tá muito em alta isso. Então, como é que nós vamos comunicar?
sem ser aquela imagem do médico cirurgião com o bisturi na mão. Sabe? Como é que a gente vai evoluir isso pra não cair na mesmice? Otaka, eu falo, ontem eu tive mentoria com os médicos, eu tava falando justamente a questão de, no Brasil a cultura médica ela é diferente, para começar. O médico, quando eu fui abrir a Prospere, eu fui buscar referência fora do país. Não existia. Não existia? Não, porque fora do país, a medicina ela é um curso operacional. Ou seja, nos Estados Unidos o médico se forma, ele vai ser contratado por um centro clínico ou por um hospital. Entendeu? No Brasil, médico não é profissão, é quase classe social pela história, né? Então qual que é o problema? Todo médico sai e quer ser autônomo. Só que ele não entende que quando ele contrata um secretário, ele já é uma empresa. E ele nega ser uma empresa. Então qual que é o problema? Ele foca muito no doutor Hugo. Mas ele esquece que além externo do doutor Hugo, existe a empresa do Hugo. E ele não consegue separar as coisas. Então ele foca tanto nisso, por isso que ele vai tirar foto com bisturi. Quando eu fiz a foto com você, pode ver que eu não uso estetoscópio. Usei uma ou outra por causa de... Tinha estratégia por trás. Mas não é sobre a medicina. É sobre quem sou eu. Ele não consegue valorizar a pessoa dele como capaz de gerar resultado. Por isso que ele entrou no mercado extremamente competitivo. Agora eu vou te falar um negócio como, como um usuário da medicina. Outro dia eu fui no médico e quando passa na triagem no hospital, ali na triagem, nos primeiros momentos, se eu tiver errado, por favor me corrija. Mas enfim, só usaram esteto ali para fazer um diagnóstico e deu. Outro momento eu fui no especialista, ele não sequer usou esteto. Entendeu? Ele primeiro foi buscar, através de exames, o que poderia estar acontecendo internamente. É outra abordagem. Total. Então não sei se, agora que eu vou te perguntar, você me corrija, se a questão do esteto relaciona muito a uma medicina mais popular e menos exclusiva, ou estou errado? Não Porque tem eu muita... também não uso nas fotos a questão do esteto, a questão... Porque eu acho que o médico está antes disso, na questão do conhecimento. Exato. Essas são suas ferramentas. O grande tchan do negócio é o médico. É ele que tem. Se ele vai usar um bisturinho, isso não interessa. Isso é depois. Ele tem que vir antes disso tudo. Porque ele se preparou para isso. Se for entrar na questão filosófica, a gente vai entender desde a questão origem, por exemplo. Sim. Porque geralmente alguém escolhe medicina porque era o sonho dos pais, porque teve algum trauma na infância, algum médico salvou alguma coisa, ou porque admirava alguém. Olha aí que legal. Cria uma expectativa. Então quando ele entra na faculdade, é um mercado extremamente competitivo. Já começa a assustar, eu achei que era só glória. Quando ele forma, entra num mercado mais complicado ainda, que a concorrência é alta, e existe uma hierarquia muito forte na medicina, que é de castração. Se você tem mente empreendedora, você entra na medicina, você acaba com ela. Porque a medicina ela é muito perfil analítico, ou seja, eu não posso errar. Então o médico tem medo de errar. Quando eu tenho medo de errar, eu não tenho coragem de pular fora da linha. Eu sigo o guideline. Do medo de erro, eles não testam coisas novas assim? Exato, ele não tem coragem de sair da bula, por exemplo. O seu remédio é no máximo 500 miligramas, ele não tem coragem de passar 600 porque ele acha que o paciente precisa. Ele tem que seguir porque ensinaram que se ele sair daquilo, ele pode tomar processo. Eu falo, você nunca vai tomar um processo por ter ajudado o paciente. Você vai tomar quando você negligenciar ele. Mas respondendo a sua pergunta, se a gente pegar então, a gente criou um sistema onde a medicina ela é transformada em negócio, igual você vai no hospital. É um giro absurdo de pessoas que se um plantonista quiser dar muita atenção pro paciente ali, ele vai ser demitido do plantão. Por quê? Eu conheço pessoas que foram excluídas de escala de plantão porque eles pegam por hora, o número de pacientes que ela atendia por hora era o menor da escala e ela era a pessoa que mais pedia exames. Então você vê que entra num sistema. E o médico, como ele não tem essa como ele não tem percepção do poder de impacto dele, ele se submete a isso, daí ele fica frustrado. Onde que entra a questão do estetoscópio? Ali tem toda a parte de triagem, porque eu uso uma equipe de enfermagem para já preparar, porque o médico vai ter 5, 10 minutos com você no máximo. Então ele não consegue nem saber se você tem filhos, porque você está triste, ele vai te dar um remédio para resolver sintomas. Então no Brasil a gente está numa medicina muito tratar o problema para que a pessoa pare de dar problema para o sistema. Agora eu vou continuar a pergunta para você me dizer tu tá certo. Não, você não tá certo. Não é não é uma falha, mas é um sistema que se o médico chegar e comunicar exatamente só o contrário, ele chega lá. Exatamente, mas será que esse médico que veio de uma hierarquia extremamente pesada, ele não pode sair da linha? Ele sempre... O médico é assim, na faculdade, você entra no internato os 2 últimos anos. Daí você tem os preceptores, são os professores. E no hospital tem os residentes, que são os que estão se preparando para especializar. Os residentes dão na cabeça dos acadêmicos. Quando você se forma em medicina, você vai entrar numa residência, daí você vai ter o primeiro ano, R1, segundo R2, às vezes R3. E o preceptor. O R1 é humilhado pelo R2. O
O R2 é humilhado pelo R3 e o R3 é humilhado. E todos eles são humilhados pelo Entendi. chefe. E eles falam, eu já passei por isso, vai chegar a sua vez. Ah. Então vai te podando. Se o cara é criativo, sempre fui muito criativo. Eu sofri na faculdade. Uhum. De certa forma de exclusão e rejeição. Porque eu nunca aceitei, eu sempre fui questionador. Ah, não, a faculdade tinha 60 horas pelo MEC de internato, semanais. Queriam que a gente tivesse 100 tocando ficha pro povo ficar folgado. Ou seja, fazendo serviço de enfermagem, geralmente. Eu não aceitava, eu falava assim, essas 40 horas a mais, elas tiram minha qualidade aprendendo 60. Então o médico, ele não questiona quem tá acima dele. Cara, exatamente o que aconteceu comigo na fotografia. Porque você não entra na fotografia. Você primeiro... Quando eu entrei, né? Você tinha que ser assistente de alguém, assistente do assistente, pra depois virar assistente, entendeu? E eu falei, não, tá louco? Minha vida eu preciso que seja mais rápida, eu preciso tocar. E eu peguei, pulei todos esses processos e cheguei lá. Realmente, entendeu? Eu quebrei pau com muita gente. Eu acho que é meio que em toda a área isso aí. Mas agora pra mim tá sendo riquíssimo isso, porque agora eu vou começar a me informar em que momento o médico que eu estou fotografando está. Quer entender tudo? Pergunta assim, por que você escolheu medicina? Boa. A primeira coisa que você tem que entender isso, sabe por quê? Geralmente ele não sabe te explicar. E se ele não sabe, se não é propósito na vida dele, ele não sabe o que ele faz. Então qual que é a chance de frustração dele e de criar revolta? Meu paciente era o centro. E sabe por quê? No primeiro ano de faculdade, 41 alunos, primeira semana perguntaram por que você escolheu medicina na sala. Média de 28 alunos falaram assim, para salvar vidas, ajudar o próximo, é uma coisa romântica. Teve uma pessoa que falou por dinheiro, ele foi retalhado. Eu lembro exatamente a frase que eu falei. Eu falei, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas espero até o final descobrir. Porque, como tinham médicos do lado da família do meu pai, Goiás tem muita influência de medicina, direito e engenharia, questão patriarcal. É um distintivo agro. social. É um distintivo Exato. social. Então veio na minha cabeça desde criança aquilo. E como eu nunca fui muito de estudar, eu ia fazer medicina. Nem sabia direito que era ser médico. Quando eu entrei na faculdade, beleza. Só que eu sempre fui muito empático. Segundo ano de faculdade, eu tive um problema que foi quando eu comecei para o hospital, que é no segundo ano, ambiente me incomodava muito. Pessoas doentes, família, cara, sofrendo. E os alunos, tudo assim, na medicina. Nossa, olha que caso legal. Entendi. Cara, tem uma vida aqui por trás. Aquilo ali eu comecei a adoecer, eu comecei a perder a vontade de ir pro hospital. Perder a vontade de fazer a faculdade. Só que não era assim, porque eu queria ter feito engenharia. Não. Porque tu se colocava no lugar das pessoas e aquele sofrimento você acabava absorvendo. Eu entrei no quadro de depressão bem forte, cara. De média, fiquei 2 anos e meio. Só que nesse meio tempo eu conheci o CrossFit. O CrossFit me trouxe sensação de bem-estar. Por causa da produção hormonal, neurotransmissor. Eu comecei a estudar alimentação, comecei a estudar atividade física. E ali eu me curei. E eu percebi que ninguém estava se importando comigo. Cadê os colegas que queriam salvar a vida? Não, eles me julgavam. Tudo bem. Quando eu me formei, eu falo assim, de verdade, eu falo assim, você é um merda, cara, porque me julgam como se eu fosse um ator. Porque qual que é a ideia? A gente aprende cultural. Você não pode ser 10 e 6. 10 em matemática, 6 em português. Porque senão seu pai vai te colocar na escola pra fazer reforço de português e foda-se matemática. Então você tem que... a vida inteira você tem que ser 8. Então você entra na faculdade sendo 8 também. Todo mundo quer ser bom em tudo. E quando alguém foge do padrão, gera aquele sentimento de injustiça. Tipo assim, por quê? Eu tô aqui tendo que seguir as 100 horas e ele tá 60, mas porque eu questiono. Quando eu formei, eu entendi meu propósito. Eu falei, cara, já que a doença me incomodava, eu tive propósito da minha vida já que eu não gosto de ver aquilo, a doença, eu vou ajudar as pessoas através do que eu me transformei a ajudar o paciente. Então, como cuidar da alimentação, atividade física, isso tornou meu propósito ao ponto de, se você me questionar, eu faço igual. Porque não é sobre você, talvez, mas é sobre o meu paciente que confia em mim. Cara, eu vou dar um relato pessoal agora aqui. Pessoal meu. Já me arrepiar o que tu falou. Cara, e envolve as duas coisas. Chegou um tempo na vida que eu não ia mais. Não ia saber o que fazer. Não sabia o que fazer. E aí, quando eu tenho um problema, eu começo a falar pra todo mundo ao meu redor. Tô com isso aqui. Tô sentindo isso. Não consigo. Né? Porque eu acredito que alguém já passou. E achei uma pessoa, ela falou, vai lá. Como assim? Vai lá que ela vai resolver. E aí eu conhecia a doutora Vanessa. Cheguei lá, mesma coisa. Não teve esteta, não teve nada. Ela falou, antes, vai lá e me faz esses exames. E aí fui lá, voltei lá rapidão, né? Exame de sangue. E ela falou, tu tá cansado por causa disso, tu tá indisposto por causa daquilo. Tipo assim, o que eu tenho que fazer? Não, você tem que fazer isso aqui, atividade física. Tá aí, e remédio? Eu não trabalho com remédio. Minha medicina é integrativa. Se o teu corpo não funciona, é pelo... Ela falou do ambiente, pode ser um ambiente, um monte de coisa. Cara, foi uma manhã lá. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, ela gastou o mês inteiro comigo. Foi fantástico. E dali, eu saí dali,
fiz o que tinha que fazer, emagreci, disposição, dormindo bem, várias coisas. Por isso que eu te falei assim, ó, eu tenho medo hoje de quando eu fico mal ir no pronto-socorro. Eu prefiro pagar 5 vezes mais e alguém me acolher dessa forma, entendeu? Mas eu tô falando como paciente agora, entendeu? Porque a gente não é educado a ver o médico dessa forma. Ficou doente, vai lá no hospital e reza. Vão te dar alguma coisa, um buscopão, um treco, e vai embora e espera. Se não morrer em 3 dias, volta. E ali, cara, foi uma experiência assim, ó. Nossa, nunca mais pensei, entendeu? Então... Você percebeu que tava centrado em ti. E daí eu falei, tá, mas peraí, mas como? E ela falou exatamente a mesma coisa. Ela era cardiologista. E ela falou, se tu veio aqui com... Eu ia te dar isso, eu ia te dar aquilo. Eu ia só tampar o sol cabeça com remédio. Até que o pai dela ficou mal. E ela tratava com remédio e mais mal. E ela falou, não, peraí. E ela começou a levantar a dúvida e fazer o que... Aquele negócio que tu falou. Ela começou a fazer o que ninguém mais fazia. O que a bula não mandava mais. E começou e ela curou o pai dela. Né? No sentido de menos é mais. E esse foi o propósito dela. Cara, fantástico. E hoje ela muda a vida das pessoas, assim, sabe? De uma forma completamente diferente que ela fazia. Por isso que tu falou, que tu teve lá na faculdade, que eu acho que serve pra todo mundo. Todos os médicos que estão aqui vendo. Eu acho que em algum momento, é uma natação. Tu tá assim, ó, embaixo d'água. De repente tu levanta pra respirar. Além de respirar, tu tem que olhar. Peraí. Colocar tudo que tu tá fazendo em xeque. Peraí, é isso mesmo? Pra ver se tu não tá no modo automático a ponto de tirar toda a tua visão. Por exemplo, me formei médico, é esse roteiro, é essas pessoas, é essa hierarquia e deu. O resto da vida é assim. Produção em série. Eu acho que em algum momento tem que parar e levantar a cabeça. Peraí, eu faço isso comigo o tempo inteiro? A medicina é assim, quando você vai se formar, ninguém sabe o que é. Daí existem 4 áreas que vão geralmente. Ou eles vão pra pediatria, ou pra ginecologia, ou pra cirurgia geral, ou pra clínica. Porque cirurgia e clínica antecedem todas as outras que derivam. Por quê? E a pessoa ainda não sabe o que vai escolher. Essa aqui já sabe. Porque eu tenho mais 3 anos de clínica pra pensar. Eu tenho mais 3 anos de cirurgia pra pensar, porque essa pessoa não sabe. A resposta está no porquê. Se você entender o porquê você fez medicina, e ter coragem de assumir não sei porquê, é a primeira coisa, igual o primeiro de assumir. Porque daí eu me abri a entender por que eu estava ali. Então eu questionava tudo que não fazia sentido pra mim, porque eu não tava cumprindo, eu não tava provando nada pra ninguém, eu tava ali por mim. Qual que é o grande problema, Taka? E o que ela percebeu em você? Se eu começar a mostrar áudio pra você de pacientes minhas aqui, cara, minha mãe chora escutando os áudios que o paciente me manda. Mas vou te citar um caso que veio essa semana. O paciente veio pra mim, ela trata comigo, veio muito mal, falando que o filho estava doente. Olha a base dessa história. Ela acaba sendo uma mãe protetora, o filho, ele é um pouco mais velho, tem 12 anos, ele toca piano, fala inglês fluentemente, percebe que não é coisa muito habitual de criança. Exatamente. Então tem muita perspectiva, tem muita expectativa da mãe sendo aquele menino, ele tá cumprindo isso. E ela ficou em casa hoje, porque o marido estava trabalhando e ela estava desempregada. E ela tem mais 2 filhos, um de 6 e um de 3. Ela recebeu uma proposta de trabalho. Ela veio comigo muito mal, assim, falando assim, eu tô perdendo peso porque eu levei meu filho no hospital, ele tá com problema, tá vomitando, tá tendo muita diarreia, perdeu quase 10 quilos e quase morrendo, sem força para levantar. Os médicos não estão dando atenção. Daí a primeira coisa que eu perguntei assim, deixa eu entender um pouco mais sobre você, o que tá acontecendo? Ela, eu perguntei da vida dela, ela foi receber uma proposta de trabalho, e logo agora que ela começa a trabalhar, eu falei assim, ele soube do que você começa a trabalhar antes de ficar doente? Ela falou, soube, uns 10 dias antes. Eu falei, pronto. O seu filho tem você o tempo inteiro. Ao ponto que ele morou 3 anos, do 0 aos 3 anos, o pai não estava presente, então ele foi totalmente íntimo com a mãe. Então, quando você diz que vai trabalhar, seu filho sente que está te perdendo. Não cortou. Acontece o quê? A questão emocional dele abaixa e daí vai subindo na pirâmide, tá? Então a gente teve um problema emocional que começou a ter um problema orgânico. Então ele começa realmente a manifestar sintomas. O corpo fala. Alergias, doença autoimune. Totalmente, cara. Totalmente. Então, daí ela pega esse filho e leva no médico. Qual que é o problema? O médico vai tratar o problema. Tá certo, porque é onde a capacidade médica dele entra, mas é onde entra a capacidade humana. E Jung tem uma frase muito boa que é assim, ó, não é sobre o diploma médico, mas a qualidade humana é decisivo.
Então, beleza, foi lá no hospital, deram um monte de remédio, não resolveram. Ele tá tomando que antibiótico não. 30 dias. Isso. Ela veio pra mim pra ter essa percepção de falar assim, seu filho está mal porque você resolveu que vai trabalhar e ele tá achando que vai te perder. Quando você falar pra ele que tá tudo bem e ele entender, compreender isso, e também você parar de jogar tanta expectativa em cima do seu filho, querer que ele faça tudo perfeito, quer até que ele faça medicina agora, pronto, ele se trata. Então o médico não está errado, só que ele se fecha na medicina. Eu sou médico. Ele entende que por trás do jaleco existe o Hugo. E ele só coloca o médico como uma parte essencial da vida dele. Por trás do Dr. Hugo existe o Hugo que é filho, o Hugo que é irmão, o Hugo que é marido, o Hugo que é pai de 2 cachorros, o Hugo que tem que se cuidar dele mesmo, fazer atividade física, o Hugo que tem uma empresa com equipe, o Hugo que tem uma vida social e o Hugo que é doutor. Isso que tu falou, cara, é aquilo que eu falei no começo, entendeu? Nós aqui, como pacientes, a gente suplica para que alguém venha e fale isso. Então, meu pai teve um problema sério no coração no passado e meu cunhado é cardiologista. Sabe aquela chance de 1 milhão? Mesmo o meu pai tendo um problema no coração, aí não foi meu cunhado que não pode, tem uma coisa assim, não pode atender familiar, uma coisa assim, né? Mas ele acompanhou, claro. Ele, o melhor amigo dele atendendo, ele ali, mesmo assim, contaminou a família inteira, cara. Sabe? E aí, se isso que tu acabou de falar, se o médico chegasse e junto, né, tratasse a família no sentido de, olha, né, ele ficou anos e anos comendo um monte de coisa que não devia, bebendo, agora não adianta, o coração pediu água. Então, é melhor, sabe? As pessoas acham que do nada Se tivesse infartou. só uma foto do médico, assim, ó, pensativo. Quando alguém fica doente, a família inteira fica doente, entenda por quê. Sabe? Não é infartou. Porque quando a pessoa chega e fala assim, infartou, a pessoa não entende. Acho que é uma doença que é do nada. Parece que o corpo infartou. falhou. Parece que o corpo falhou. Envelheceu. Aqui, né? E daí chega o paciente pra mim, taca 35 anos, obeso, tabagista, tudo errado. Ele faz os exames, chega com os exames tudo bom. Fala assim, eu sou um gordinho saudável. Eu falo, cuidado. Carro esportivo é muito difícil vender depois de 5 mil quilômetros rodados. Por quê? Presume-se que quem compra um carro esportivo vai abusar. Sim. Quando o seu corpo é uma máquina muito forte, taca. Então você pode botar peso nele, cara. O problema é que quando começar a falhar uma engrenagem, todo o sistema quebra. Então, beleza, vai abusando do seu corpo, vai. Quando quebrar ali nos 48 a primeira peça, já era, você não volta mais. Daí você infarta, daí você não consegue regular exame nenhum. Mas por que você tá com 35 anos e consegue segurar os exames? O seu corpo é uma máquina forte, respeite seu corpo. Exatamente. E aí, ali e esse processo do meu pai, eu aprendi muito sobre remédio para coração e meu Deus do céu. E pro meu cunhado, eu fui falar com ele, falei, cara, né, que legal que seria ele. Não. O lugar de médico é atrás da mesa diagnosticando. Tá, tudo bem. Eu falei, mas seria tão legal se tu falasse, sabe? Assim, ó, às vezes dá vontade de pegar e ser médico e falar sobre isso aí. Porque são dicas, que nem tu falou, não infarta, assim, ó. Hoje, quem sabe se vocês não analisarem esse hábito lá na frente vai fazer a diferença. Vou te explicar por quê, vem cá. E aí, você como médico. E aí, depois de um tempo, ele veio. Poxa, tá todo mundo, né, com foto corporativa, todo mundo... eu tenho que começar a fazer mais isso, aquela coisa toda. Começa a fazer toda. porque todos estão fazendo. Já perdeu time, geralmente. Então, é exatamente isso que eu vou falar. Parece que a gente tá na crista da onda agora disso aí, né? A rede social, a comunicação em texto, a atenção. Esse é o ponto principal. As atenções estão voltadas para os médicos, entendeu? Então, se ele... Ali eu sigo um monte de médico. E pandemia, viu um monte de coisa. Porque eu tenho 2 filhos, eu sigo um monte de psicóloga, psiquiatra, sabe? Pediatras. E tem me ajudado com aquele... Muito. Implementar no meu cotidiano e não esperar adoecer. Exatamente. Então, isso mudou muito a forma com que eu fotografo os médicos. Parar aquela coisa do bisturi. Não é sobre isso. É aquele cara que está aberto. Aquele cara que está olhando no mesmo nível do paciente. Não tá num pedestal. Não assim, ó. Isso. Só que, vou te falar, tem casos que eu preciso fazer isso. Porque primeiro ele vai impacta a autoridade. Exatamente. A questão da autoridade, por exemplo, ele vai lá no meu estúdio fazer fotos para receber um prêmio ou palestrar ou falar num congresso internacional de cirurgia, de não sei o que, de coração. Eu preciso de uma foto de autoridade. Eu preciso. Ele precisa passar confiança. Então assim, ó, exatamente. A minha comunicação lá não é uma só. Onde é que você vai com suas fotos? O que você vai fazer? Você vai falar sobre o quê? Você vai ganhar um prêmio? Você vai não sei o quê? Você vai tirar uma dúvida? Você vai... Fotografia é um momento que percebe todo momento que você quer passar. Exatamente. Então, diz muito sobre... aliás, outro dia eu trabalhei com uma
médica, ginecologista, ela trabalha só com cirurgia plástica íntima. Meu Deus, o público dessa mulher, milhares e milhares e milhares e milhares. Sabe o que eu fiquei mais de cara? A gente fez as fotos dela e quando a gente faz as fotos, ela começa a postar. E eu vou lá olhar se tá funcionando a comunicação. Então, por exemplo, assim, tem um nome de umas cirurgias lá íntimas, que tem um nome maluco, e ela pega o nome maluco, explica o que é, explica os benefícios que envolvem a autoestima. Os comentários eu fiquei assim, ó, apavorado. Sabe por quê? Porque quem tava lá comentando chegou num nível de transparência com ela. Eu também tenho esse problema. Isso aqui é meu trauma. Desde criança eu queria fazer essa cirurgia, nunca consegui. Pra mim, cara, que ela entende meus problemas de verdade. Exatamente. Ela porque sabe assim, minhas ó, dores. você falar de um problema íntimo teu ali no comentário pra todo mundo, mas aquela imagem e aquele texto e aquela abordagem dessa médica deixou ela tão à vontade pra falar, tipo assim, poxa, é meu sonho fazer isso também. Sabe? Então eu acho que assim, ó, a gente agora como paciente, é isso que espera no médico, entendeu? É poder ter esse canal de comunicação aberto. Óbvio, não vai ser num post que tu vai resolver um problema, mas assegurar a pessoa, olha, isso tem resolução. Olha, se tu cuidar agora lá na frente vai dar resultado. Olha, sabe? Então, a questão da imagem e comunicação, além de todas as atenções estarem voltadas, é uma das coisas mais importantes que eu acho que é o diferencial, tá? É porque, assim, as pessoas vão seguir a manada, porque não dá pra ficar pra trás. Só que qual que é o problema? Eles não entendem o porquê as pessoas fizeram. Eles não questionam nunca o porquê. Por exemplo, quem vai fazer uma foto com você hoje porque tá percebendo que tá todo mundo fazendo, ele não sabe por que eu fui lá e fiz. Então ele não sabe por que eu te procurei com qual a percepção. Quando eu te chamei, você viu que eu tava tudo scriptado. Eu falei, eu preciso passar essa imagem. Isso. A minha equipe de vídeo, eu falo, eu preciso transmitir essa mensagem. Não é só tirar foto. Não é só fazer um vídeo. Ele chega pra você com a missão de, eu vim tirar fotos corporativas pra colocar no meu... A agência de marketing pediu. Não vai funcionar, é igual criar conteúdo. Ele não entende que criar conteúdo ele tá transmitindo um conhecimento para que impacte a vida de alguém e perceba que ele tem a solução para mudar a vida dela. Exatamente. Ponto. Não, ele, conteúdo, não sei o quê. Quer vir, vem comigo em consulta. Tem outro episódio que aconteceu na minha vida, assim, que eu achei fantástico. Quando eu e minha esposa, nós decidimos engravidar. Tem que fazer a mulher tem que fazer um monte de exame lá, pai e tal. E aí nós chegamos no médico, assim, cara, nunca me esqueço, me apareceu um médico. Calça jeans, tênis, sentou num sofá bem à vontade e ele falou, e aí, turma, o que eu posso fazer por vocês? Me contem. Eu imaginava um negócio completamente diferente, entendeu? Mas foi tão humano, ele foi tão legal. E ele, tipo assim, ó, bora lá, gente, é hora de ter filho, então vamos lá. O que eu posso fazer por vocês? Né, ele pegou assim, ó, leu, tipo assim, ó, vamos fazer a anamnese, vamos fazer... Não. E eu achei isso tão legal. Então, aquele negócio que eu tinha assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quebrou. Daí, olha só o que aconteceu. Enfim, a gente acabou perdendo o primeiro filho e tal, e aí nós procuramos um especialista em... Fertilidade? Isso, em parto de risco, essas coisas assim. E aí já veio um outro médico, não igual, não igual, mas eu quero dizer assim, ó, ele era todo o estilo old school, vou colocar assim, estilo antigo, assim, ó, né? Mas a comunicação dele foi extremamente incrível. Ele ele explicou de um jeito que tudo o que ele falava, ele fazia, eu entendia. Cada consulta que a gente tinha aqui, eu fazia questão de ir junto, porque era um dos dias que eu mais aprendi na minha vida. E quando você entende, você paga. Mas, você nem questiona. Chegou no segundo filho, que a gente foi ter o segundo, mas não teve nem dúvidas, entendeu? Eu indiquei ele, falei dele, sabe? E comecei a acompanhar ele, e ele postava no Facebook, ele posta, entendeu? E, cara, é gostoso. Passa a ser gostoso acompanhar um médico depois que você entende. Tá? O propósito quando eu fundei minha empresa foi que, assim, quando eu comecei a transformar o paciente, eu percebi muito impacto e resultado. Que eu não imaginava ter. Então quebrou aquela crença, eu era julgado lá, mas eu entendi que hoje não era sobre eles. É sobre quem eu posso ajudar. Exato. Ponto. Daí eu falei assim, agora eu vou abrir minha clínica. Foi no final do primeiro ano de formado já. Porque eu falei assim, a partir da clínica eu vou ter equipe que eu consigo chegar em mais pessoas. O ano passado, 2022, quando eu decidi abrir Prospere, foi no sentido de que eu percebi que a maioria dos pacientes chegavam para mim e falavam... Eu tenho um paciente meu que é ex-CEO de multinacional, que mora em Balneário. Falou que fazia mais de 10 anos que ele não via uma consulta de 1 hora. Nossa! Eu tenho um paciente meu que também tem uma empresa gigantesca em Itajaí. Ele me chamou, doutor, vamos fazer uma sociedade e abrir um pronto-socorro, que eu chego lá e pago que seja R$1.000, R$2.000, mas tenha atenção na hora. Porque eu tô disposto a pagar quanto for, mas não tem ninguém entregando esse serviço. Então essas percepções, Taca,
foram trazendo justamente eu entender que, pelo médico estar resistente e se submetendo a uma hierarquia extremamente arrogante, e a arrogância é como eu mascaro minha fraqueza, porque se eu me sinto fraco, e eu tenho que ser forte porque o médico é heróico, Exato. eu Exato. preciso que as pessoas não percebam que eu sou fraco. Então eu vou pisar nas pessoas. Bem como uma máscara. Então, porque ninguém quer ser arrogante, ninguém quer ser mal educado. Não. É uma máscara de proteção para que não percebam o medo que ele tem nele. Toda a frustração, porque ele está submetendo a um plantão de 12 horas que ele quer atender, mas ele não pode, senão ele vai ser demitido. Mas ele não sabe fazer diferente. E eu percebi que a minha missão, tanto é que o propósito da Prospere é ajudar o bom médico a tomar seu lugar no mercado. Exato. Exato. Porque o cara que tem comercial, daí começa aquela questão charlatão. Mau caráter tem em qualquer profissão. Ponto. Sim. É, a pessoa que faz só pelo dinheiro tem em qualquer profissão. E tá tudo bem o médico ganhar dinheiro, você também tem questão histórica relacionada à questão de Santa Casa. Mas, só até concluindo aqui pra você entender, cara, quando eu percebi que essa mudança que o médico precisava, eu falei, pronto. Então, eu tenho que ajudar o médico a tomar o lugar dele, porque assim eu impacto muito mais paciente. Tá, esse negócio que tu falou, assim, a questão do charlatão. Eu vou te falar uma coisa bem sincera. Faz um mês veio um médico no meu Insta e me mandou um direct assim, ó. Eu já te acompanho, ele é médico da Santa Casa, tá? Publicitário e fotógrafo, lá de fotografia, e ele começou a me seguir. Ele chegou pra mim e deu um diagnóstico assim, ó. Você não vive da fotografia, porque você não fotografa tanto quanto você demonstra fotografar. Você vive de outra coisa. Eu acho que você deveria comunicar a comunicação da sua empresa. Eu falei, cara, como é que é saber mais da minha vida do que minha própria vida? Né? E daí eu falei, tipo assim, ó, por exemplo, vocês foram lá fotografar comigo. A minha função é te fotografar, não é te expor. Entendeu? Agora, falar da fotografia corporativa é minha função. Entendeu? Então, e aí eu falei pra ele exatamente isso. Eu entrei no Insta dele, eu falei, pelo teu Insta, nem de longe tu parece ser médico. Aí, sabe o que ele falou? Exatamente por isso. Médico que fica postando, pra mim se aproxima do charlatanismo. Eu falei, é aí que tu erra, sabe por quê? Porque o problema não é a gritaria dos ruins, é o silêncio dos inocentes. Quando os bons se calam, o mal prevalece. Exatamente. Se tem charlatão e tu sabe que tem, você deveria combater isso. Exato. Com imagem, com texto, com autoridade. Quer ver uma coisa? O problema é quando eles... Não os médicos, qualquer profissão se cala perante os que fazem mal. Você vira pra ele e fala assim, e pelo sinal, quando você deixa que o charlatão tome seu lugar, você está sendo conivente com que seu paciente caia na mão dele. Exatamente. Então a sua omissão de se posicionar, de ter coragem de dar a cara, por causa do medo que você tem do julgamento, porque você julga. E daí, sabe, por outro lado, toda vez quando dá um problema de um médico que inventa um diploma, aquela coisa toda assim... O que os médicos pensam? Bem feito, quem foi lá, não pesquisa, tem que se ferrar mesmo. Meu Deus, não pode. Não pode. Eu acho que aí eles deveriam vir com mais autoridade, mais conteúdo e mais posicionamento para sufocar. Tá? Cada mês, olha só, gente, eu vou... ou a minha secretária, ou uma foto, ou um vídeo. Quais os passos que você tem que fazer para se certificar se esse profissional está? Entendeu? Por exemplo, eu faço isso direto. Eu faço muito ensaio sensual. Eu não... toda a minha equipe é mulher. Eu não chego perto, porque o respeito que eu tenho pelas pessoas... Né, tu fala, é equipe, tem que ter equipe, entendeu? Então, e eu falo sempre sobre isso. E aí, os fotógrafos que não trabalham com equipe, eles ficam zureta da vida. Outra coisa que eu falo, na fotografia aconteceu... Eu acho que fotografia é apertar o botão e editar tudo, entregar tudo, só você fazer tudo. Outra coisa que eu fui muito apedrejado, tem muito fotógrafo que faz sensual por aí e anda, né, encostando em modelo, que eu acho isso completamente antiético. Eu falei, se você, mulher, quer fazer um ensaio sensual e você não se sente confortável com um homem, faça com uma mulher. Tá tudo bem. Exatamente. Mas eu fui apedrejado uns 3 meses pelos fotógrafos que trabalham assim. Mas, desculpa. Porque eles estão preocupados com o quê? Se eu tivesse uma... Exatamente. Eles não estão entendendo que eles... Exatamente. Eles não estão entendendo que a função deles é transmitir a imagem dela através da lente. Não, eles estão falando assim, eu vou perder minha cliente que representa dinheiro no final do mês. É só isso. Não é só, entendeu? Então eu falo assim, ó... Se a gente começar a entrar em questão comportamental, aí você começa a perceber que quem mais julga, quem mais tem medo do julgamento é quem julga. Quem chama o médico de charlatão, o médico como eu de charlatão, que não sabe minha vida, daqui a pouco, sabe o que acontece? Ele se revolta, ele fala assim, é que esses pacientes, não sei o que, vão lá, querem ser enganados, eu também vou começar a fazer isso, porque eu também mereço, eu tenho família para sustentar. Aí eles começam a empurrar procedimento que não tem indicação.
Eles começam, e daí o que acontece? O paciente sente. Ela foi da personal. Claro. Exato. E olha só, a verdade prevalece. Então, assim, o mau caráter, ele vai existir em qualquer profissão. Qualquer profissão. Só que é sazonal. Eu falo. Ele vai aparecer e vai se queimar. E voltando, quem é bom, quem faz... aí que a voz tem que crescer. Sabe, eu vejo isso. Então, às vezes eu arrumo umas brigas que não são minhas, mas porque eu preciso defender a classe, no sentido, vamos fazer o que é certo. E é isso que eu acho que não acontece com os médicos. Eu acho que aquele médico que eu falei que é um poço de informação, tem uma transformação incrível. Se ele só comunicasse isso, ia cair, sabe assim, ó, quem não é de verdade ia cair tão mais fácil. As pessoas não conhecem direito como que funciona a medicina realmente. Assim. Não, nem Diz uma paciente, uma não. colega minha que tá terminando uma residência, assim, ela era uma das melhores faculdades, ela mandou pra mim. Eu contei minha história, né, que eu sofri na faculdade, rejeição, né, crítica, e ela mandou só um comentário assim, ó, a medicina é a doença do próprio médico. Isso me impactou Nossa, cara. E aí comecei a tomar algumas percepções, tá? Entenda uma coisa. Por que ele falou lá, o seu familiar ali, que não pode se envolver porque é família? Isso é uma lei? Não é. Isso é uma convenção social do meio médico para não se envolver. Do mesmo jeito que médico não cobra consulta de médico. Existem as convenções meio que, nós somos uma fraternidade, então a gente se protege. Só que isso é mentira. Aí você pega assim, CRM, Conselho Regional de Medicina. Ele serve para quê? Para proteger os médicos como um meio administrativo e também fiscalizar que esses médicos estejam qualificados, que não façam mal para a sociedade. Ponto. Agora me diz uma coisa, Taka. Os médicos eles são proibidos de postar antes e depois. Você pega um dermatologista que estudou. E eu não defendo classes, tá? Por exemplo, aí você tem que hoje tem pessoas fazendo procedimentos. Dermatologista, tem o dentista, tem o farmacêutico, tem o biomédico. Quem que eu acho que deve fazer o que tiver a melhor capacidade de ajudar o paciente? Ponto. Então eu não vou falar assim, o médico, não. Agora vamos pegar uma estatística. Se acontecer, quando eu fazer um preenchimento na região de nariz aqui, eu posso acessar uma artéria com ácido hialurônico. Isso pode gerar cegueira. Nossa. Quem talvez que está mais preparado para recorrer a um problema sistêmico? Geralmente o médico. Então, quando o CRM proíbe que os dermatologistas exponham seu antes e depois, que é o que atrai geralmente, ele está falando assim, não, vocês não podem, deixa que os pacientes sejam atraídos pelos outros. Então, o próprio CRM permite que o paciente fique mais exposto ao que pode fazer mal para ele. E, de novo, não estou defendendo classe médica. Pelo contrário, eu acho que se o dentista ele faz muito bem, ele tem direito de fazer. Sim. Porque é sobre gerar um resultado e minimizar os riscos de impacto. Ponto. Mas se eu proíbo essas pessoas e elas respeitam isso e não saem disso, elas ficam frustradas, elas não têm resultado, elas criticam as outras profissões, que só estão fazendo deles, porque a própria classe se prejudica. E quando você vai entender essa questão política, você fala assim, é poder. Você fala assim, eu não vou me submeter a isso. Porque se um dia eu tomar um processo CRM e eu venha a perder meu CRM porque eu fui denunciado por colegas de profissão, eu falo assim, não tem problema. Se eu perder meu CRM, eu me fortaleço com isso. Porque eu vou falar que eu perdi meu CRM porque eu estava ajudando quem realmente importa, o meu paciente. Porque quando eu entro no meu consultório ali, eu falei, tem áudios, minha mãe chora escutando áudio. Porque às vezes eu estava indo para um restaurante com ela, eu mostrei um áudio de um paciente que eu ajudei, que não estava dormindo. Caso complexo, só que eu olhei para o quê? O emocional dela. Então, se for para isso, cara, tá tudo bem. Eu não posso respeitar uma coisa que eu percebo que faz mal para quem eu me jurei respeitar quando me formei. Ponto. Então, isso me traz aquela energia de vou me expor, vou expor o que eu penso, vou defender, se me criticar, tô nem aí. Meu paciente tá feliz? Tá, é isso que importa. E outra coisa, ninguém quer ser mal, tá? O médico que vai lá e me denuncia, por exemplo, ele não é mal. Na cabeça dele ele tá fazendo justo, porque ele se sente injustiçado. Então, qualquer percepção que eu tive do mundo, não existe o que é certo. O certo é relativo. Certo. Porque Mas exatamente, se eu pegar esse celular aqui agora, soltar no chão, quebrar a tela, qual que é o fato? Eu soltei seu celular no chão, quebrou a tela. A partir das suas vivências de mundo, você pode olhar pra isso e falar assim, que cara babaca, ele não valoriza o dinheiro, olha que otário. Eu já posso falar assim, cara, é só uma tela, beleza, eu compro um celular novo e já tenho um celular novo esperando o taco ali. Você liberou um monte de adrenalina, gerou estresse, risco, eu fiquei tranquilo e o fato foi o mesmo. Então, Taka, a questão eles não percebem justamente que é o quê? Foca na pessoa que tá por trás e entende como que eu posso ajudar essa pessoa. E agora, falar sobre o seu trabalho, né? Porque eu resolvi até chamar você. Isso falando para os próprios médicos. Quando eu tenho a ideia do quê? Seja o cliente que você atrai. Eu sou o melhor. Perfeito. Eu tenho o maior preço da cidade. Eu tenho tudo porque assim... por causa que eu sou mais caro? Não. Porque eu entrego valor. E eu sei quanto eu valho. Eu não comparo. Eu não sei quantos concorrentes cobram. Quando eu quis fazer foto aqui na região, até então eu tinha feito foto com um amigo meu, né? Que é conhecido, mas a logística diferente. Ele tá fazendo outra coisa hoje. Eu mandei mensagem, eu coloquei no meu Instagram, quem são os melhores. Eu perguntei pra Malu,
pessoas que são fotografadas, eu perguntei quem que é a melhor pessoa da região. Mandaram vários nomes. Por comodidade, poderia ter ido aqui alguém em Blumenau. Mandaram o seu nome e eu entendi que era o melhor, era o que todo mundo desejava. Isso. Eu falei assim, se eu sou esse perfil, se eu quero ser o médico que todo mundo deseja, porque eu gero resultados, o que eu quero procurar? O melhor. E falar pra vocês agora, diretamente, quando o Taka chegou aqui, primeira coisa, ele tem o estúdio dele. Já começou o desafio ali, porque eu falei assim, eu quero fazer no meu estúdio. Talvez ele até achou, cara, isso vai dar ruim, mas ele aceitou. Porque ele entendeu que era sobre o cliente, provavelmente, hoje, conhecendo ele. Chegou aqui, era apertado, mas deu um jeito. Surpreendeu nas fotos. Ele perguntou o que você quer passar. Eu tive ideia da televisão, pisei na televisão. Ele, hora nenhuma, mediu esforço pra fazer isso. Ok. Daí, já fiquei surpreso, assim. Falei assim, cara, olha isso. Eu falei, eu gosto de coisa criativa. Ele me entregou umas fotos muito loucas. E não era só pra fazer mais uma foto. Não, era foto que transmitisse minha personalidade. Exatamente. Eu acredito muito assim, ó. Exatamente o que tu falou do celular. Pra mim, funciona assim, ó. Você tem a vida pelo mundo que você observa. Entendeu? O jeito que você observa o mundo vai ser a sua vida. Entendeu? Se você é um fotógrafo que vai no congressos vou em curso que os fotógrafos criticam os que dão certo, você vai pensar igual. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, assim, ó, eu tenho muito a buscar em cada pessoa, porque eu acredito que cada pessoa é única, que jeito você observa o mundo. O teu mundo. No caso, daí, as tuas fotos. Então, se a pessoa assim, olha, não sei, tô começando agora. Ok. Aí eu vou fazer um diagnóstico. O que tu trabalha, o que tu faz, quem tu atende, aquilo lá, com o que tu fala, daí a gente vai. No teu caso, tu já sabia. Eu já sabia que tal. Então, aquela coisa de ir no meu estúdio foi tipo assim, ó, sabe quando tu vai operar e tem que ser no hospital, porque se der alguma coisa tu tem suporte? Mesma coisa que a foto. Se desse eu quero uma foto assim. Estou lá no meu estúdio. Mas você respeitou. Mas eu respeitei, eu vim aqui, dei o meu melhor. Ele veio de outra cidade, de Brusque pra Blumenau. Trouxe todo o meu estúdio, todo o meu equipamento. Até seu cabo tá aqui, você esqueceu. Esqueci o cabo aqui. Eu vou concluir mais sobre a questão do Taka, porque quando ele saiu daqui eu já fiquei surpreso. Daí ele entregou as fotos rápidas. Eu falei, cara, como assim? Questão, mandaram os orçamentos dele, tal. Eu não sei quanto custa os concorrentes dele. E não me importa, porque eu escolhi o melhor. E como eu sei que eu cobro diferente, eu tenho coragem de cobrar diferente porque eu entrego mais, eu quero que, muitas vezes, não importa o preço. Exatamente. Porque tem gente que vai cobrar mais e não vai entregar. Eu queria o melhor. Vê seu preço. Cara, nem sei, eu perguntei lá, eu queria o pacote mais completo, porque eu queria o máximo resultado, porque eu sei o impacto que isso tem na minha carreira. Isso. Daí quando ele foi embora, daí ele falou assim, no meu estúdio a gente pode fazer mais coisas e tal. Eu falei assim, beleza, um dia eu vou lá no seu estúdio, então, fazer umas novas. Já apareceu no mesmo dia à noite, tive uma ocasião que eu quis presentear uma pessoa com um ensaio. Nesse mesmo dia eu já tinha indicado os outros, já tinha falado pra Malu, cara, melhor indicação que você fez. Já tinha falado pra um monte de médico que eu conheço sobre o trabalho, já tinham me perguntado, já tinha indicado ele. Pagado o preço que ele cobrava, que eu não sei quanto era em comparação ao mercado. E daí, qual que é o detalhe? À noite eu falei assim, eu quero presentear uma pessoa, porque eu falei, essa pessoa está precisando ver o poder dela. Porque é uma pessoa extremamente bem-sucedida, forte, mas estava num momento de vulnerabilidade na vida. E eu percebi aquilo, e eu tinha fotografado no mesmo dia com o Taka. Eu falei assim, eu preciso de alguém que consiga mostrar pra essa pessoa a força que ela tem, que ela não tá enxergando. Essa é a parte mais difícil da fotografia. Você consegue me ajudar com isso? Na hora. Eu marquei pra 2 dias. Isso foi na... Você veio foi loucura, né? Foi loucura. Marquei pra, sei lá, 5 dias depois. Eu fui pra Brusque, levei a pessoa que não queria fotografar, porque depois pode até explicar essa questão de comportamento, principalmente do masculino. Levei essa pessoa, e daí teve um último detalhe que foi assim, Taka, essa pessoa gosta muito de carro, queria surpreender ela. Será que a gente consegue... Ele falou, eu sei que tem network, provavelmente ele tem prestador de serviço. Será que a gente consegue um carro mais antigo, uma coisa assim? Ele, putz, em cima da hora. É na sexta-feira. Sexta-feira, a gente ia fotografar segunda-feira, 8 horas da manhã. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, eu te respondo. Daí ele mandou só uma foto assim, serve esse? Cara, era um carro muito além do que eu esperava. O que ele fez? Ele entendeu a importância que tinha aquelas fotos para quem ia ser feita. E ele podia ter pego o carro... exatamente, só um carro. Ele pegou o carro, um dos principais carros da loja que estava em outra cidade. Quando eu cheguei lá no estúdio... Não, primeiro que ele mandou a foto assim, não acreditei. Parece mentira. Fui todo empolgado, deixei de surpresa pra pessoa. Cheguei lá... não, o caminhão da loja vai chegar aqui tal hora, tem que receber o carro. Veio de outra cidade, um caminhão. Eu não tive custo com isso. Exatamente. O que ele fez ali... Ele realizou... Ele entendeu a mensagem que eu precisava passar e realizou o sonho, o trabalho dele. A partir daquele dia ali, eu falei assim, cara, eu quero que todos os médicos conheçam você. E é engraçado que tu me contratou para fazer as suas fotos e depois você presenteou um paciente seu. Foram abordagens completamente diferentes, resultados completamente diferentes, porque a expectativa
de cada pessoa O é motivo completamente daquela diferente. imagem era diferente. E uma das coisas que eu acredito muito, a expectativa é um dos pilares da decepção. Entendeu? Então, a minha energia pra ti uma, pra ele foi outra. Foi a melhor pros dois. Entendeu? Então, eu gosto de trabalhar assim. E eu aprendi muito isso através da fotografia de moda, porque daí eu lido com muitos empresários têxteis grandes. A fotografia corporativa me conectou com muitas pessoas que trabalham. Meu trabalho também. Trabalhar com empresários, você começa a entender, cara, as dores das pessoas que Exatamente. eu acho que são vilões, cara. Então, por exemplo, assim, ó, quando você vai prestar uma solução, aliás, quando você quer trabalhar para um público AAA, uma solução exclusiva, tu não pode nivelar por baixo. Senão tu cai ali na zona de arrebentação que tá todo mundo. Você nem consegue entregar, você não consegue entregar o diferencial. Exatamente. Então, e eu vou te falar uma coisa, muito desse carro que eu consegui pra ti, sabe por conta do que foi? Depois que eu comecei a fotografar o corporativo, sabe o que eu comecei a fazer? Poxa, eu fotografei... Olha um caso que aconteceu. E sirva dele exemplo pra todo mundo. Eu fotografei um corretor de alto padrão. Ali no diagnóstico, o que tu faz? Que eu trabalho vendo isso, vendo cobertura de 10 milhões, 7 milhões, aquela coisa toda. Legal. Onde é que tá a tua dor? Qual que é a dor do teu trabalho? Por que você quer? Por que... Entendeu? Ele falou, qual que é o meu problema hoje? Eu vou apresentar um imóvel desse para um cliente, eu recebo ele no jatinho dele, boto num carro super luxo, levo lá, apartamento, entrada incrível, piscina incrível, tudo incrível. Chega no apartamento, uma cobertura de 400 metros quadrados, vazia. Então eu consegui impressionar em tudo, aí chega lá eu tenho no máximo a vista do mar pra mostrar. Daí eu falei, então peraí. Eu tinha fotografado uma arquiteta um tempo antes. Olha que incrível o esquema que ela faz. Ela pega um apartamento vazio, desses aí, faz toda a diagnóstico com o cliente, com o que ele gosta, projeta todo o apartamento, móveis, tal. Na hora dele entrar no apartamento, bota um óculos virtual e ele entra como se tivesse exatamente... Ou seja, a gente deu continuação àquela experiência. Chega até no mar, gosta de um estilo navy, vai estar lá, certinho, quero palha, quero rústico, o que for, não, quero super luxo, tudo, tá tudo lá. Toda a experiência, e a pessoa vai andando no apartamento vazio desviando dos móveis. Você tá entendendo? Então, assim, ó, isso aumentou a conversão porque consegue pegar a expectativa do comprador. Tá, mas olha essa... Cara, que incrível, velho. Mas olha esse site, qual que é o problema? O corretor, ele quer ele quer aprender PNL para aprender a vender o apartamento que tá vazio. Exato. E se ele não percebe uma coisa. Se eu descer de um jatinho, entrar num apartamento vazio, qual que é a minha dor? Putz, eu vou ter que contratar pessoas pra fazer obra. Exato. Eu queria que tivesse Como pronto. é que eu vou trazer aquele meu piano aqui pra cima? Pô, ele vai ficar então eu não pensando. consigo nem imaginar. Agora, se eu entro lá e falo assim, putz, vai ficar assim? Meu piano vale vai a estar pena. aqui, o meu bar vai estar aqui, quero uma chaise pra descansar aqui. Já tá tudo pronto, ele visualiza o pronto. Ele observa o mundo prontinho dele que ele Porque ninguém sonhou. compra o processo, as pessoas compram o resultado. E aí... Você acha que eu queria ir pra Brusque tirar foto? Não. Exatamente. Bem, que meu paciente não quer vir no médico, tá tudo bem? Só que ele quer a solução que eu consigo entregar pra ele. Exatamente. Ponto. Aí eu peguei esse corretor e essa arquiteta aí, pum, conectei os dois. Sabe? Então eu acho que é exatamente sobre isso. Você tem que ser parte da solução o tempo inteiro. E é o que eu faço com a minha fotografia, na imagem. Por isso que, se por acaso amanhã você for fotografar comigo e falar, cara, igual o Hugo fez, não vai ser igual o Hugo fez. Até porque você não entende o porquê que eu fiz. Exatamente, eu vou fazer toda a abordagem nova, o que você precisa. Pode ser que você vai ter que fazer uma foto com a edição, pode ser que vai ter que fazer. Mas por conta da comunicação, do objetivo e da expectativa. Não porque eu tenho que fazer. Sabe o que eu acho, tá? Que é muito legal, você deve passar pro seu cliente, mas se você tiver essa percepção dele, você fazer, ele não gostar, ele tem que se avaliar. Porque ele não tá querendo assumir quem ele é. Entende? Porque assim, se eu sou essa personalidade, você conversou comigo. Cara, eu me relaxei e conversei com você, daí eu vou tirar foto. Você percebe que eu não consigo sustentar. Aí eu quero fazer foto igual do Hugo. Percebe que ele não consegue sustentar foto igual. É pior erro. É porque todo mundo sabe que aquilo não é verdade. Virou uma máscara. E as pessoas... Aí que tá, o carisma. As pessoas admiram alguém que é verdadeiro. E tem uma coisa assim, ó, na publicidade... Aliás, a publicidade social que vem falando na rede social é o seguinte. Primeiro as pessoas compram você. Depois de você. Entendeu? Então primeiro tu cria autoridade e depois as pessoas vêm através dela. É onde você deixa de ser produto, né? Exatamente. Porque assim, se eu colocar fotógrafos Blumenau. Quantos tem? Muitos. Fotógrafos corporativos Blumenau. Quantos tem? Menos. Fotógrafo corporativo especializado tal coisa. Quantos tem? Ok. Mas eu tô procurando, já tô com uma dor muito forte. Agora quando eu tô passando no meu Instagram lá e eu pergunto assim, perguntar quem é o melhor? E falam você.
Pois é, tu Pronto. nem... E exatamente Você nem isso você tá no Google, você entende? Exatamente. E uma das coisas, assim, ó, que aconteceu ali na época da política, tá? Eu geralmente não faço política, porque eles precisam só aquelas fotos assim. E aí um me escreveu, falou, eu queria fotografar contigo, mas eu não tô com tempo, não quero ir pra São Paulo, me indicaram você. A minha esposa falou, vamos fazer ou não? Só que daí tinha na mensagem, tava escrito assim, ó. A minha esposa que me indicou, ela é super, 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 super fã do seu trabalho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Dizer que não pra alguém que me indicou que é super fã? Eu vou fazer, uma vez na vida eu faço. Cara, foi a mesma coisa. Ele me perguntou, o que você tá fazendo aqui? Por que você não vai trabalhar num mercado maior? Porque você trabalha numa excelência absurda, num nível incrível, e minha Nossa Senhora, e você tem que ir pra lá. E foi um dia incrível. Então, isso vem aquilo que eu falo. Será que eu não deveria botar em xeque tudo que eu tô fazendo? Por isso que eu digo assim, ó, o primeiro passo é quem não gosta de aparecer, quem não gosta de se mostrar, falar, é fazer. Eu garanto pra você que depois que você começar a fazer, você vai se perguntar, meu Deus do céu, por que eu não fiz antes? Até porque, qual que é o grande entrave das pessoas? Falar no vídeo. Sim. Mas... Medo do julgamento. Exatamente, porque tu passa por uma repressão social. Passa. Né? O sotaque dele é do Nordeste, é do Sul, é carregado, é do Mato Grosso, é isso, entendeu? Mas você pode fazer por imagem, escrever por texto. Não, vídeo não é pra mim, não. Tudo bem? Lembre-se, tu vai ter que desenvolver essa habilidade. Como você desenvolveu, como eu desenvolvi, entendeu? Isso... Eu era extremamente tímido. E quando eu tava indo na faculdade, eu treinava cross, eu postava muita foto de lifestyle, assim, gostava. Na época, né, Pugliese lá, tava tudo Mahamudra. E minha irmã já fazia conteúdo pra internet. E um dia eu tentei começar a gravar stories, cara, era na época do Snapchat, falar, você só mostrava as ceninhas, Sim. assim. Eu tentei falar quando abri os stories. E eu gravava 15 segundos ali, gravava umas 3, 4 vezes. Ela me ligou, ela falou assim, mano, você topa um desafio? Eu confio muito na minha irmã. Meu, que massa. Ela falou o seguinte, você vai durante uma semana, gravou, posta, você não vai assistir. Nem legendar nada, gravou, posta. Sabe o que aconteceu? A partir do terceiro dia, eu comecei a perceber que pessoas que eu nem imaginava que responderiam alguma coisa, estavam respondendo. E que não era sobre a forma, era sobre o conteúdo. Exato. A forma é importante? Sim. Mas o conteúdo é muito mais. A mensagem que tu passa ali... Total, porque elas vão conectar com o que você está dizendo, elas se inspiram em você. E todo mundo se inspira em você. Então você que está ouvindo, por que seus amigos são seus amigos? Porque se você tentar passar uma imagem como médico, que você é outra coisa, você não consegue bancar quando o paciente chega na sua sala e ele fala, não gera confiança. Não cria carisma, não gera segurança. E saúde estou em ameaça. Isso é uma das coisas importantíssimas, entendeu? Porque às vezes as pessoas vão lá, acham que não vão conseguir ter o desempenho para ter uma foto boa, ou então nós vamos transformar ela em algo que ela não existe. Jamais. Aí eu vou ficar igual o Hugo. O meu principal... Não vai ficar igual, não vai. Okay. Porque o meu principal objetivo é fazer com que a pessoa, o dia que chega no consultório desse médico, poxa, é o cara que eu acompanho todo dia, é o cara que eu vejo todo dia. Então, a pior estratégia do mundo é montar algo, uma imagem daquilo que você não é. Agora, toda foco do mundo, e isso eu te garanto, o teu potencial é 30 vezes maior do que você imagina. Total. Você só não sabe disso. Uhum. Porque você só não sabe disso. O mundo te fez acreditar disso, pra começar, né? Desde os pais, cortando, picotando, os amigos, os colegas, sempre criticando brincadeirinha, relacionamento, te podando, te colocando pra baixo. Então você não acredita em você. Quer ver eu que trabalho com o público feminino? Mulher, desde que nasce, é programada pra achar defeito no próprio corpo. Exatamente. E aí vai travando, vai se escondendo. Mas sempre tá buscando se melhorar. Exatamente. Então, é uma habilidade que tem que desenvolver, certeza. Sim. Mas ela tem data pra começar, porque a hora que tu começa, tu não para mais de desenvolver. Eu vejo por mim. Não, tipo assim, não é possível que eu estava preso naquilo. Eu fui no evento esse tempo para médico, cara, eu fiquei assim, tava me sentindo mal no meio. E depois, teve um cara que investe em startup, tá? Ele subiu lá e foi dar uma palestra. Ali eu falei assim, putz, que loucura. Explodiu de euforia em mim, porque eu falei assim, não, só estou no ambiente errado. Quer dizer que eu não tô errado, os médicos estão errados? Não, é porque, cara, eu saí daquela bolha de... Cadê aquela técnica, não sei o que eu quero pra tirar foto e ficar poderoso? Não, já entendi que o jogo é outro. Exatamente. Ó, eu atendo uma vez por mês em São Paulo. Semana passada eu tava lá. E eu fotografei o casamento do Roberto Justo e da Ana. Eu fui fotografar a Ana semana passada. E a gente é muito amigos. A Ana é aqui de Blumenau. Foi uma aula pra mim. Sabe por quê? Ela não grava stories com o celular.
ela grava os stories com uma câmera de vídeo que é 3 vezes melhor que a minha. Eu perguntei, meu Deus do céu, Ana, por que é que você grava os teus stories com uma câmera com qualidade de cinema? Porque eu não negocio a minha imagem. Deu. Ponto. E ela trabalha com isso. E eu trabalho com imagem muito mais que ela e eu com o meu celular. Então foi um tapa na minha cara. Entendeu? Então, assim, ó, por isso que eu digo assim, ó, você começa a desenvolver essa habilidade, você anda com pessoas que você percebe que já tem essa habilidade desenvolvida, você começa, peraí, mas por que o dela é melhor que eu? Por que ela fala? Por que e aí tu pergunta. As pessoas vão falar assim, ai, que besteira, pra que gastar com equipamento? Então, então assim, ó, isso que tu falou da medicina, que todo mundo é muito fechado, não compartilha informação entre a classe ali, aqui na comunicação todo mundo fala. Todo mundo, porque o meu objetivo é ver você melhor, o objetivo daquela pessoa também acontece? É um mundo diferente. Quando eu entendo que prosperar é muito mais simples do que parece, porque prosperar é entender como que eu impacto o mundo. E eu falo, toda profissão ela é importante. O garçom da inauguração da minha clínica, do evento, hoje é o concierge da minha clínica. Eu busquei ele no Google, a gente revirou a cidade pra encontrar ele, porque eu falei assim, na época eu já tinha um, então, quando esse saiu, que ele foi mudar de cidade, eu falei assim, eu quero aquela pessoa, lembrei na hora. E por quê? Depois eu falei assim, você que tem uma profissão, pra falar assim, eu sou só isso. Eu falei, é só um garçom. Não. O meu evento era o momento mais importante da minha vida até aquele momento, talvez. E ele estar ali servindo tão bem as pessoas possibilitou que o evento fosse memorável para todo mundo. Então todo mundo lembrava dele, porque nenhuma taça ficava vazia, não estava nada quente, ninguém tinha que buscar alguma coisa ou ficar ditado. Porque ele fez a noite de todo mundo ser mágica. E olha o impacto que ele teve na vida. Toda profissão. Só que as pessoas falam que, eu sou só isso. O que é importante é o médico. É por isso que eu digo assim, ó, cara, é que nem tu falou, em todas as profissões sempre vai ter um ponto fora da curva. E deve tá agora... É quem abraça o seu trabalho. Os meus alunos de fotografia eles estão agora apavorados com a inteligência artificial. É exatamente sobre isso. Nada substitui o talento humano. E tem uma pancada de talento médico aí que pode ser um ótimo comunicador e só não descobriu. Só descobriu, só tem que ir e fazer. Vou te falar uma coisa, porque eu tava usando o ChatGPT esses dias, explorando umas coisas. Quem tem mente desenvolvida, que, cara, é estrategista, tem hora que o ChatGPT não consegue compreender o que eu quero dele. Na verdade, o ChatGPT é um site de busca com uma fala amigável. Exato, então assim, ele vai buscar ele não vai resolver. Já existe. Exatamente. Então eu crio um contexto às vezes pra ele tentar me explicar e ele não consegue adaptar. Não, porque então isso nunca vai deixar de ele tem que ser alimentado. Se você não alimentar, ele não te dá o que tu quer. Entendeu? E a percepção humana é o mais importante. É quando eu percebo quem é meu público. Porque a gente, assim, ó, por exemplo, assim, ó, a galera fica apavorada porque o ChatGPT, ele vai te dar respostas às coisas que já estão aí. Entendeu? Até de medicina tem. Só que para coisas novas não vai ter. E aí que as pessoas acomodadas ficam com medo. Sim, total. Tá, né, indo direto na ferida, até essa coisa que você estava falando de aceitação e tal. Se a gente pegar, por exemplo, assim, quem tem resultado, geralmente vai ser criticado. E ele já entendeu tão bem isso que ele foca no propósito. Tem aquela questão que eu falei lá no começo, falta de propósito, fazendo nem sei porquê. Olha, isso que tu falou assim, ó. Por exemplo, consultório teu. Se vem a presidente de uma corporação gigantesca, tu vai atender? Olha esse exemplo. Vai. Eu tinha até notado ele, porque na hora que você falou daquele cliente seu do apartamento. Um paciente meu de Balneário tem muito dinheiro, tem um helicóptero. E daí, esse tempo, eu falei assim, vai conhecer a clínica, não sei o quê. Ele falou assim, tá bom. Daí, ele falou assim, daí ele perguntou pra esposa, perguntou se tinha heliporto aqui. Daí eu já saquei aquilo aí e falei, beleza. Daí eu falei assim, não, tem heliporto no prédio. Eu já falei, tem heliporto no prédio, deixa que a gente organiza tudo pra você. Eu já entrei em contato com a minha equipe, falei assim, organize pra ele. Tinha uma taxa aqui de R$500. Eu falei, ele não vai pagar, eu pago isso aí. Isso. Eu paguei pra ele, só falei assim, tá liberado, não sei o quê. Entre em contato com a equipe dele e avisa que tá tudo bem. Porque pra ele é normal aquilo. Eu não posso dizer, nossa, vai vir alguém no helicóptero. Daí, tá, ele veio na clínica e eu quis passar um tratamento pra ele. E o tratamento tinha que ser aqui. E eu percebi, esse cara não vai vir de Balneário toda semana de helicóptero. Nem é só por causa do dinheiro, é o tempo dele vale muito pra ele sair de lá e deslocar. Sabe o que eu fiz na hora, sentado na frente dele? Ele perguntou essa questão do tratamento, eu falei assim, mas eu tenho um serviço de home care que eu posso mandar a pessoa na sua casa te tratar. Olha aí, cara. Ali eu criei na hora o serviço, porque eu entendi qual era a dor daquela pessoa. Agora você fala assim, eu sou médico, e isso que importa. Ele que vem é porque ele precisa de mim. Essa... É sobre se importar. E no final, eu me importei tanto que eu falei assim, como que eu quero tanto ajudar essa pessoa e eu sei que meu tratamento é o melhor,
Como que eu faço pra ele fazer sem que ele deixe de vir por uma questão logística? Pronto. Eu mandei minha equipe. Isso é outra coisa. Agora eu vou falar como paciente. Porque assim, eu tenho 2 filhos e todo mundo pergunta como é que vocês conseguem, como é que vocês conseguem. Eu falo, gente, do céu, pelo amor de Deus, hoje a fralda avisa que tem xixi, você tem um WhatsApp do pediatra, porque... Qual é a dificuldade? Entendeu? Qual é a dificuldade? E, essa solução, todos os médicos que a gente vai hoje praticamente... Ó, vou deixar aqui o contato da minha equipe, me manda mensagem. Uns falam, eu vejo na hora, eu vejo uma vez por dia, pela manhã quando eu chego eu vejo, entendeu? Então, você vai agregando valor. Total. E valor. Mas só quando você se importa. E aí que você percebe que é você importar que isso diferencia. Por quê? Tá, por exemplo, hoje pra você lá, quando a pessoa foca tanto na profissão que ela acha que ela é boa por causa daquilo, ela esquece que antes dela, ela não é médico. Aquilo é uma função, ela é uma pessoa por trás. Qual que é a diferença disso, de se importar de verdade? Por quê? Você fala assim, cara, eu sou o melhor fotógrafo. Você não teria vindo aqui no estúdio. Eu teria que ter ido lá, você falar assim, não, é sobre essas condições, meus horários são só esses. Eu lembro que eu falei assim, eu não posso todo dia, você deu de jeito de adaptar 8 horas da manhã, segunda-feira. E onde que entra a questão? O médico fala assim, mas eu não tenho tempo de ficar, eu não passo WhatsApp porque eu não tenho tempo de responder. Eu demoro a responder porque eu tô trabalhando. Sabe o que eu fiz? Primeiro ano, 2021, entrei no mercado de trabalho, cresci muito rápido, muito rápido, muito. E eu atendi das 8 da manhã até as 9 da noite sem parar. 13 pacientes por dia. Quando eu saía, eu passava meu WhatsApp, porque secretária, você tinha uma secretária. O que eu comecei a perceber? Eu saía dali e tinha, vamos supor, 10 mensagens pra responder. Eu tava tão cansado que eu não conseguia responder. Às vezes eu deixava uma pessoa sem resposta. E se você passou seu WhatsApp, responda. Tá tudo bem se a regra é, não, eu não passo meu WhatsApp e tome da minha equipe. Mas se você passou o seu, responda. Porque a pessoa, você passou. E eu percebi que eu falei, vai gerar atrito. Quando eu fui abrir a clínica, que eu tinha mais espaço, eu criei o quê? O meu setor comercial, e dentro do comercial tem um cargo de uma pessoa que chama suporte. Pra que serve? Ó, meu suporte ele é 24 horas. Então assim, eu vou te responder 24 horas por dia. Só que tem uma pessoa que recebe sua mensagem e fala que vai te responder. Ela vem com 3... Ela tem uma planilha com 3 colunas. Nome, ela já procura o contexto pra eu só lembrar o histórico do paciente e qual que é a queixa. Então ela vem comigo, ó, 15 minutos antes de eu iniciar de manhã, 8h45 da manhã, 12h30 tem 15 minutos comigo, e 6h30 da tarde tem 15 minutos comigo. Por quê? Ela senta na minha frente. E pega ali o que... Passa e eu vou... Às vezes eu pego o celular, mando um vídeo, a pessoa manda um áudio, personalizo. Isso. Agora, eu não tenho tempo. Aí que tá. Quando você entender que você vale muito mais do que só Dr. Hugo, mas que o meu impacto que eu gero por causa do propósito que eu tenho, eu entendo que eu preciso de pessoas para me ajudar. E eu vou te falar 2 coisas. Eu aprendi isso no meu primeiro filho, quando o nosso médico que ajudou a gente ali na gravidez, ele falou, o que precisar, me manda. Só me manda por e-mail. Eu só respondo por e-mail. Cara, nós mandava e-mail, sentava, ele respondia. Ali... Tinha regra. Exatamente. Eu vou responder, toda manhã, 1 hora por dia. É e-mail, não. Tá bom, é a regra, mas eu percebi que eu posso. Ponto. Com certeza, tinha a secretária dele dando uma limada. Esse aqui eu já resolvi, esse aqui realmente... Tá tudo bem. E tá tudo jóia. Você não quer falar com ele que resolveu o problema. Olha só, eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso? Porque o senso que eu fiquei, poxa, o médico me respondendo, cara, fora da clínica. Eu falei, não, incrível. Até teve um dia lá que parou de mexer, ficou 2 dias sem mexer, o nosso filho, a gente ficou apavorado. Imagina a pessoa demorando 24 horas. Meu Deus. Enfim. Mas daí, por exemplo, terça-feira eu vou abrir uma turma num curso aqui meu de edição. Eu falo, gente, eu vou estar aqui. Vocês vão me mandar mensagem, eu vou responder, porque eu quero ver o crescimento de vocês. Entendeu que você não é estrelinha. Nossa, então, sabe? Entendeu que não é sobre você. Quando você começa a aprimorar a sua comunicação e a sua imagem, você começa... É isso que eu falo, você começa a aprender com os outros. Entendeu? Entre a gente. E aí você começa a implementar e aquilo que tu pensou, eu não vou fazer isso aí, vai consumir minha vida inteira. Não, você vai estar criando valor. A pessoa ela vai passar a te defender. Ela vai virar um apóstolo, vai virar um... Vai. Entendeu? As pessoas não entendem porque eles chamam de guru lá, vamos supor que esse cara coach, não sei o quê. Cara, eles transformaram a vida de alguém. E você que tá criticando? Exatamente. Você pode abrir o seu dia e observar ele de uma forma de ajudar as pessoas ou de criticar. Você que escolhe. Exato. Se você estiver achando ruim porque ele tá melhor que você e você tá se sentindo frustrado, você vai falar assim, putz, que horrível. E aí eu comecei a perceber que eu ficava no Twitter olhando a notícia ruim, no G1 olhando... Eu falei, por que eu não posso pegar esse tempo que eu gasto vendo coisa ruim e fico aprendendo, dando suporte pro meu cliente, entendeu? Nossa, aprimorando a minha fala, mandar um vídeo, mandar um áudio, explicar. Pegou esse vídeo que tu mandou pra sua cliente, pega assim, cara, por exemplo... Oi, tudo bem? Olha só, a sua dúvida sobre alimentação, sobre não sei o que lá, eu vou fazer o seguinte, vou te dizer que você não lá. Cara, pega esse vídeo e bota nos stories no Insta. Nossa, eu gosto não quando for um caso muito específico, né? Mas se for algo global, não fica preocupado, isso acontece por causa disso e daquilo, pode ficar, sabe? Pega isso, sou de uma dúvida da minha paciente aqui, tô pra responder. Cara, tu vai chegar de líder, como fala, entendeu? Total. Porque
Tu mostra que tu é humano. O maior medo de um paciente é chegar no médico e aquele que diz, tá, sim, tá aqui, pega na impressora o papel. Esse tem que ter medo do chat GPT. Porque amanhã, no pronto-socorro, vai ter um totem, onde eu coloco meus sintomas, ele faz fluxo melhor que o médico tá cansado, tá com preguiça de estar ali, e já emite a receita assinada por um diretor técnico. É o pavor dos pacientes que estão aqui desse lado encontrar um médico assim, cara. Que não tá nem aí pro teu filho, pra tua dor. E por que o chat GPT vai substituir esse médico, talvez, ou a inteligência artificial? Porque quem perde é o cliente quando você não responde. Quem perde é o cliente quando você ignora, quando você não presta o melhor serviço. E se a inteligência artificial tiver a capacidade melhor de resolver o problema do seu filho no pronto-socorro, porque o outro tá com preguiça, tá criticando, tá olhando no celular, você vai ser substituído. Porque no final é sobre como impacta a sociedade. Você tá atrapalhando. Tem gente fazendo melhor que você. Mas tu já viu aquele vídeo que viralizou? Vou te ensinar a ser médico em 1 minuto. É sobre aquilo. Você tá entendendo? É por isso que eu digo assim, é sobre isso que você tem que pegar a sua imagem, o seu conhecimento, sua expertise, a sua base de conhecimento e mudar isso aí. Cara, eu achei aquilo tão gravíssimo contra os médicos, entendeu? E saber que isso acontece mesmo foi pior ainda. E saber que, entendeu? Então tem uma massa gigantesca de diamantes não polidos que é só desenvolver uma habilidade que não é o fim do mundo. Você fotografar, você pegar a sua imagem e colocar lá. Se tu é sério, tu vai continuar sendo sério. Se você sorrir, você vai continuar sorrindo. Não vou pedir pra tu ser algum, entendeu? Na hora de fazer uma imagem corporal, eu falei, ninguém quer que você não seja aquilo que você não é. Sim. Você tá entendendo? Tá, que tem um grupo no Facebook que tem 900 mil médicos. Não, 90 mil médicos. Tem 512 mil médicos no Brasil, tem 90 mil médicos nesse grupo. Eu vou te falar, é um terror esse grupo. Porque é uma questão de vitimismo, é falando dos charlatão, é criticando os pacientes que são folgados, não sei o quê, não sei o quê. Você começa a perceber justamente aquela questão do ato heróico, do tipo, eu tô aqui tentando fazer meu trabalho e esse paciente não me respeita. E hoje eu falo sem problema nenhum de medo de julgamento desses médicos, por exemplo, assim, podem se revoltar, e eu saio lá naquele, tô nem aí, sabe por quê? Eu tô aqui pra ajudar o médico e entender que ele pode ajudar alguém. Porque quem tá lá reclamando que o paciente é o problema, que ele é o herói, não percebe. Tipo, o cara que falou assim, é porque eu decidi. Eu hoje não sou rico, eu decidi ser o herói verdadeiro de capa. Ele associa, ele precisa justificar pra ele. Não, eu só sou na merda porque pelo menos eu sou o herói de verdade. Porque aquele cara lá não é, ele é charlatão. Para. E aquele cara tem resultado porque... E se ele tá crescendo sem parar, é porque ele tá ajudando alguém. Senão não sustenta. Exato. Não sustenta. Exatamente. Então, assim, ó, até outro dia eu participei de uma live... Era de fotografia, eu perguntei, por que eu? E aí a fotógrafa falou assim, cara, tu tá há 13 anos, 14 anos ali, tá sempre aqui. Sempre teu nome tá aqui. Tipo assim, quer saber o que você faz pra ser sempre lembrado? O que eu faço é isso, me adaptar às mudanças de comunicação. Há 3 anos atrás, meu Deus, há 13 anos atrás, quando eu comecei, não tinha stories, não tinha nada. Agora a gente tem toda a ferramenta e poder do mundo aqui. Entendeu? Pra desmistificar, pra desbancar o charlatão, desbancar o mentiroso. Ele dura tá tudo pouco, aqui. cara. Ele exatamente. Ele sai no grupo do WhatsApp queimado. Ele tá toma 3, 4 pauladas na orelha. Já vi receita de médico, assim, uma receita absurda. Você fala assim, caramba, como essa pessoa passa isso? Cara, já rodou nos grupos tudo. Falei assim, vão tentar falar mal de mim, alguma coisa, vão. Mas quando eu falo assim, mas é por isso que vão falar mal dele? Nossa, porque ele usa... Porque ele fez um evento. Teve uma pessoa que falou assim, porque ele subiu na mesa da inauguração da clínica dele, descalço. É mentira, não comecei. Mas eu tava descalço sim, porque as mulheres tiraram... A mulher adora tirar o sapato. E daí eu percebi aqui nos meus pacientes, tinha um monte de mulher. Cara, eu tirei meu sapato e não tava doendo, eu tirei e fiquei descalço porque eu percebi que elas estavam... Eu queria que elas ficassem à vontade onde eu estava. E daí eu saí e fofoca aqui, nossa, olha a etiqueta dele, andando descalço num evento. Sim, mas só por isso eu pude fazer aquele evento. E eu vou te falar agora o contrário. Engraçado pra você ver como eu entendo médico, assim, sem ter participado da medicina. Antes da fotografia, eu trabalhava com desenvolvimento de sistemas. E eu desenvolvia sistemas de gestão para consultório médico. Cara, e eu já tinha fotografia em paralelo, mas quantas vezes eu cheguei no consultório e falei da fotografia, na outra suporte do sistema, cheguei lá, o médico trouxe as câmeras fotográficas dele, as fotografias que ele fez na viagem para eu olhar, para eu avaliar. Você tá entendendo? Tipo, eu falei... Cara, por que tu tá tirando o teu tempo? Porque simplesmente eles também são pessoas. Exato. Tu tirou teu calçado também porque tu é uma pessoa igual às outras. Cara, por que observar o mundo de forma diferente quando você tá falando de comunicação em relação humana? Terça-feira à noite é marcado. 7h30 às 9h30 tem aula de música. 1 hora de violão, 1 hora de canto. Porque eu tenho que estar bem emocionalmente pra conseguir fazer meu trabalho tão bem. Certeza. Eu sair dali pra fazer um outro curso ou alguma coisa, 1 hora eu saturo. Porque eu tenho as áreas da minha vida. Eu tenho a área familiar, que envolve não só a minha família, mas a questão social.
Eu tenho a área, questão espiritual, que não tem a ver com religião, mas é eu comigo mesmo. Eu tenho minha profissional, que é eu me sentir útil e impactar a vida de outras pessoas. E a última que eu tenho é o corpo, que abriga tudo isso. Eu tenho uma maneira simplificada. Pra mim, é uma gangorra. Pessoal, profissional e o autodesenvolvimento é o que puxa a gangorra pra cima. Quando você trabalha o autodesenvolvimento, você, o eu, tal, você consegue levar o profissional e o pessoal juntos. Se você pegar só no profissional, a gangorra vai pro outro lado. Mas você já percebeu que você tem que equilibrar, por exemplo, você tem que fazer atividade física, então você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde. Você tem que autodesenvolvimento espiritual, entra nisso. E você tem que dar atenção pra sua família. Senão você vai ter dinheiro e perde a família e perde o sentido da vida. Por isso que eu digo assim, ó, faça teu materialzinho corporativo, tuas fotos, como você quer, e abre um canal de comunicação de WhatsApp com os teus pacientes. Ali você vai gerar um fluxo de conteúdo durante a semana. Absurdo. Aí tu pega um dia da semana, não, hoje é meu dia que eu vou trabalhar minha imagem. Senta aqui, bota o celular aqui. Hoje vamos falar sobre um pá. Esse mito eu vou desmistificar. Falaram que não. Sabe, é tão fácil um médico, pela quantidade de pessoas que ele recebe, problemas, dores, eu digo assim, não dor de doer, mas dores assim do dia a dia das pessoas, que ele pode desmistificar e quebrar, que só não tá nesse barco quem não quer. Eu queria ser médico às vezes, sabe? Porque eu tenho uma vontade de... Gente, lembra da história da manga com leite? Quantos anos perpetuou isso, acho que é verdade ainda, cara. Certeza. Sabe? Então o médico tem esse poder de chegar e mudar os rumos da sociedade com a informação que ele tem. E ele vai chamar atenção. E sabe uma coisa que é engraçada? O médico ele chega e fala assim, eu tenho dificuldade de criar conteúdo. Você tem que sentar. Não tem. Ele não percebe que o paciente tá na frente dele e ele tá criando conteúdo toda hora. A mensagem. Não, ele quer sentar e escrever um conteúdo numa copy, não sei o quê. Não. Cara, o tempo inteiro você tem muito conteúdo, porque o que o seu paciente pergunta? Só que tem um problema, Taka. Foi outro insight que eu tive esses dias. Geralmente nós queremos ensinar o que estamos aprendendo. Nós achamos que o que sabemos fazer é pouco. Nós nunca nos valorizamos. Então, o que o paciente... Você nunca parou pensar que o que o seu paciente pergunta é dúvida que vai fazer sentido no Instagram? Porque se ele veio até você, pagou sua consulta, sentou na sua mesa e perguntou aquilo, as pessoas que estão te acompanhando querem ouvir a mesma coisa. Só que olha, a conclusão dessa percepção é o seguinte. Eu passei por essa dor. Antes de me formar, eu fui atleta amador de CrossFit. Porque eu comecei a gostar muito daquilo. Então eu postava minha alimentação e postava comida. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a ter que aprender coisa de consultório, gastar meu tempo com aquilo. Então, já ficou mais pesado manter o resto. Mas o que a pessoa queria virar, meu paciente queria ver? Meu anterior. Tá. Quando eu saí do consultório e fui abrir a Prospere, qual que foi a grande dificuldade minha? Eu montei o estúdio. Eu falei assim, quem queria... E quem que tava gostando de ver eu mostrando o meu consultório? O médico precisava me seguir. Daí, quando eu abri a Prospere, eu achei, putz, estúdio top, o médico vai achar legal. Ele não quer ver eu no estúdio, ele quer ver eu na clínica. Só que minha realidade eu tô o tempo inteiro pensando como que eu já dei aquele passo e deu certo. Hoje eu tô pensando num negócio muito maior. Mas eu tenho que lembrar que quem eu ajudo tá atrás. Então eu tenho que aprender a olhar para trás, valorizar toda a minha jornada. Exatamente. E aí você, que tá ainda na beiradinha, não pulou ainda, eu vou te falar uma coisa que aconteceu lá no estúdio. Eu fotografei uma médica de anestesia. Tá? Não sei, é anestesiologista. Antes dessa, teve um caso mais... Ela era ginecologista. Escuta só, o marido dela eles trabalham, enfim. Como o meu público do Instagram é 75% mulher, e elas sabem que eu falo muito do universo feminino, eu falei, mulherada, hoje eu tô com uma ginecologista aqui, quem tiver dúvida, manda, que eu vou fazer ela responder. Estourou. Nossa senhora! Só que sabe o que eu mais gostei? Antes, eu li a pergunta pra ela, antes dela responder, né? Isso aqui. Cara, ela era muito categórica. Não, isso aí, ela tem que procurar um médico. Não vou nem responder aqui, porque vai influenciar outras pessoas. Então, ela tem... Então, cara, ela dúvida tal lá, entendeu? Uma bactéria, vamos lá. Não, isso você vai ter que procurar o seu médico de confiança. Ele vai te orientar a fazer alguns exames, tá? Deu, essa é a resposta. E aí, ela já tá prospectando. Entendeu? Sim. Porque daí a pessoa que recebeu essa resposta fala, já me passa o contato dela. Cara, mas olha... Aí que tá, olha o peso. Eu falei, meu Deus do céu, que incrível. Olha o peso disso, porque é o medo do julgamento. Por isso, qual que é uma das classes mais julga? O médico. Porque ele é muito cobrado. Mas só que olha a ideia. Esses dias da mentoria, tem uma médica, que é uma dermato. Cara, e ela tem 40 e poucos anos, ela se cuida, corpão. E ela posta todo dia o treino dela. Eu falei assim, por que você não posta, falando assim, associando a atividade física com a qualidade de pele? Isso. De pele. Daí ela, assim, no outro dia ela testou. Daí ela postou e fez uma enquete. Daí eu falei, putz, parabéns, isso aqui agora estourou. Ela falou assim, só que agora eu tenho que sentar pra estudar. Não,
você não vai dar aula para médico no seu Instagram. Exato. Vou dar aquela dica assim, ó, sabia que quando você faz atividade física, você melhora a produção hormonal e a produção de colágeno, que é a proteína, vem através da produção hormonal, por isso que quando você envelhece, começa a diminuir a produção hormonal e você começa a ter flacidez e perder massa muscular. Isso aí é um conhecimento que está disponível para todo mundo. Porque pra ele é muito básico, ele acha que assim, eu vou passar vergonha. O que o povo do congresso lá vai achar de eu falando isso aí? Exatamente. Tem essa parte, e eu vou te falar uma coisa. A semana passada eu estava lá em São Paulo com a Ana, a mulher do Roberto. Ele tá tratando câncer, né? Ele tá com... E sabe uma coisa? Ela me falou que eles chegaram a sentar assim, tá, vamos falar, não vamos expor. E ela incentivou muito ele a falar. E ele falou. Ela disse que no dia que ele falou, meu médico, doutor tal, a gente faz uns exames todo ano. Depois que ele falou, a agenda do médico, ele não tem, pros próximos anos não tem. De tantos homens que foram fazer esse preventivo dele sobre o câncer. Sim. Então, por isso eu digo, eu falo com o paciente, a importância da imagem do médico, da autoridade do médico, seja por foto, por vídeo, de falar de coisas que muitas vezes nós aqui como sociedade fechamos os olhos para algo muito importante. Eu vi para essa ginecologista que ela falou, entendeu? Mulheres perguntando umas coisas que tu olha assim, não sei o que eu faria. E ela lá, não, procura um médico. Não é grave, fica tranquilo, mas procura que ele vai te orientar. Isso aqui é assim, assim, assado. Sabe? Deu. Eu acho tão incrível. Teve um caso de um médico nesse tempo que me falou bem o seguinte, ele era de uma sociedade e tal, né? Porque quando você especializa, você vira membro da sociedade e tal, lá, rótulo. E ele resolveu mudar, porque ele estava frustrado. Ele me procurou e eu comecei a ajudar ele. O que eu escutei dessa pessoa? Que quando ele resolveu mudar e focar que ele percebeu que o paciente dele precisava de outra coisa, e ele assumiu aquela bandeira de vou fazer isso porque é o melhor pro meu paciente, ele falou que ele foi a piada do ano no congresso daquele... Não acredito. Você foi piada. Ele falou, Não, sabe o que ele mas faz agora ele não paga mais, ele saiu, ele não quer mais o título, porque ele entendeu que é sobre o paciente. Exatamente. É uma das coisas que eu acredito na vida. Você não tem controle sobre o pensamento das pessoas. O que elas vão pensar sobre você não tem como controlar. Mas eu entendo a cabeça do médico hoje, eu não julgo o médico, porque eu aprendi a desenvolver... Nosso maior problema humano é que a gente julga. Eu aprendi a ter compaixão pelas pessoas, porque olha só, quantos anos ele se especializou, assim, família que fosse médico, daí formou naquele sistema hierárquico, se especializou, entrou todo o processo, estudando. E do nada ele fala assim, eu pertenço a esse ambiente. Não, eu vou... Foda-se meu ambiente e agora eu vou lutar pelo que eu acredito? Sabe uma coisa que eu não... Você nem acredita em alguma coisa às vezes. Sabe o que eu não entendo uma coisa de vocês médicos? Por exemplo, vem uma pessoa aqui com uma dor, ou vai no seu consultório com uma dor. E o que ela faz da vida? Ela é prostituta. Você vai deixar de atender? Se uma prostituta for no plantão, vai te atender? Não vai. Não importa o que a pessoa faz, se ela é traficante, se ela é prostituta, se ela é um empresário, se ela é dono de... Você vai atender. Vamos pegar assim, ó, em qualquer outra área da sociedade, ia ter esse crivo social. Não, ela é não sei o quê, não quero contato. Mas o médico não faz isso, ele vai atender. É nobre isso. E como é que daí esbarra numa coisa... eu não vou falar por causa que os outros vão pensar. Não faz sentido. E vou te falar uma coisa, foi com os médicos que eu aprendi a ser assim. Por exemplo, na fotografia existe muita discriminação. E eu fui o primeiro que levantei a bandeira. Você quer fotografar comigo? Se você quiser ser prostituta, se você quiser usar essas fotos, não me interessa. Porque, está entendendo? Não me interessa o que você vai fazer com essas fotos. Eu só quero fazer você se sentir bem. Se é pro teu casamento, se é pro teu noivado, se é pro teu material corporativo, não interessa. Eu aprendi isso com os médicos, que não faz essa distinção. Tá lá, tá com dor, eu vou resolver. Mas agora eu vou ter que pegar um pouco de bastidor dos médicos, tá? Porque qual que é o grande problema? Diga. Se você é médico, você atende uma pessoa, por exemplo, que é conhecida na sua cidade e tal, essa pessoa tem um problema, ela vai lá e confia em você. Depois que ela sai, você conta no seu grupinho de médico, talvez você não tenha coragem de se expor, se posicionar, porque o charlatão é você. Só que você não tem coragem disso. Por isso tem tanto medo do julgamento. Porque isso acontece. Isso é coisas que me irritam. Eles fazem tu ficar... É pegar uma piadinha interna. Cara, eu acho que você tem que respeitar a pessoa muito. Porque pra ela ter coragem de te procurar... E acontece em qualquer profissão. É que tá, não é do médico. Cara, isso é da personalidade. Porque o maior problema nosso é que nós julgamos, cara. Pois é, mandei o pior concorrente do médico é o próprio médico. Exato. Loucura isso. Exato. Loucura isso. É libertador o dia que você entende que... Eu fiz um treinamento, a gente fez um treinamento lá. E ela dizia... Esses dias eu fiz uma pergunta pra ela.
Cara, tipo assim, eu fui sério na pergunta, eu falei assim, por que você está julgando? O que responde tudo sempre é, nós somos seres humanos, nós nascemos para amar e ser amados. Ponto. Ninguém quer ser mal, ninguém acredita que é mal. Todo mundo tem um motivo para fazer aquilo. Que acha que é certo. Foi o que eu falei aquela hora. Pra mim, o errado, o certo não existe certo. Mas o errado é, se eu passo por cima da ética, eu piso em você por alguma coisa, eu tô errado. Ah, sim. Mas nós julgamos, por isso que eu tenho medo do julgamento. Eles pegam assim, se você bebe um álcool ali e fica muito empolgado e faz as coisas, depois se arrepende, ou aquele momento você tá numa emoção, euforia, você faz uma coisa e se arrepende, igual às dias eu postei um negócio no Instagram. Eu tava eufórico, mas era o meu momento de postar aquilo, porque era eu mesmo. Aí que tá, se você, quando bebe, faz uma coisa e depois no outro dia você acorda arrependido, é porque você tá tentando tá vivendo pra ser uma coisa que você não é. Exatamente. O que o álcool faz? Bloqueia o lobo frontal, que o médico sabe disso, e você permite ser quem você realmente é. Então, se você fez merda... Acabei de aprender algo novo. Se você fez merda bêbado, é porque você é aquela merda. E talvez se foi merda, é porque você tá tão angustiado aqui... Que precisa botar pra fora. Aí você começa a perceber uma coisa. Por que eles não conseguem entender a cabeça de um empresário, por exemplo? Porque o empresário tem muito problema, ele tem que ser forte. Ele tem família pra cuidar, ele tem muito funcionário. E quando ele chega pra mim aqui, a primeira coisa que eu pergunto, cara, me explica sobre sua vida. Filhos, família, isso aqui. Às vezes a pessoa tá cuidando de tantas pessoas, empresas, e tá sendo pai dos pais, que o filho tá brigando com esse pai porque não dá mais atenção pra ele, não tem tempo de ir na escola. E tá sofrendo e ao mesmo tempo ele cuida de muita gente, um monte de gente depende dele, funcionário. E aí à noite ele chega em casa, todo dia ele tem uma beber uma cervejinha. Ele tá com sobrepeso e ele bebe uma cervejinha. Se você não entendeu que ele bebe uma cervejinha pra se desconectar, é porque você não tá pedido pensando... de socorro essa cervejinha. É porque assim, é tão pesado que eu preciso me desconectar. Não sei se você já chegou a fazer uma análise a maior parte dos meus alunos, dos meus cursos, são do interior. É difícil fazer a coisa funcionar, entendeu? Os médicos que estão aqui na Prospere, é mais no interior ou é mais região metropolitana? Por que eu te pergunto isso? Porque eu sou de Xanxerê, uma cidade pequena. E lá o médico sempre teve que andar em cima da linha, porque era o médico, entendeu? Dava um problema na família, ele tinha que abafar, porque era o médico, entendeu? Será que isso não é uma resistência a eles querer se expor? É, né? Isso é medo do julgamento. Exatamente. É medo do julgamento porque... isso que eu falo, a hierarquia é muito forte na medicina. Tipo assim, você vai ser criticado no congresso. Você vai ser criticado no grupo dos médicos da cidade. Eu sou criticado, sei lá, eu já vi sair fofoca minha no grupo dos médicos da Unimed. Aí que tá, todos eles odeiam a Unimed. Todos eles querem sair da Unimed. E o meu trabalho, meu primeiro trabalho foi do borracheiro. Não me esqueça, senhor. Chegava o médico lá com o carro dele, bebi ontem, saí, passei, meu fio estourou a roda. Opa, tu também bebe, velho? Tu também toma balaço? Sim, por que não? Você sabe? O índice de suicídio nos médicos é 4,5 vezes maior que a sociedade em geral. Tô louco. Eu tenho esses dados, tá? Porque eu tenho apresentação disso. Cerca de 70% dos alunos de medicina, antes de concluir o curso, fizeram uso de antidepressivo. Mais de 50% dos médicos fazem uso de antidepressivo alguma vez na vida. Então você começa a entender o peso que tem social em cima deles. Mas é isso. Vou te falar, não pode olhar pro médico um cara assim, cara que babaca. Você entender que se ele for arrogante, ele não é santo, ele é arrogante. Mas existe um motivo para aquilo. Não, mas uma coisa que eu não entendo, tipo o meu cunhado lá que é cardio. Às vezes no almoço, assim, ele chegou meio-dia e meia, o paciente faleceu, tá, né? Família, liberar, infartou, não tem o que fazer. Tá, tudo saiu de lá e agora tá aqui comendo um lanche. Não, uma hora tem que... Na medicina eles ensinam que você não pode ter transferência e contra-transferência, que é se trocar sentimentos, porque senão lá na UTI você tem que passar a notícia e não se sentir. Mas deve passar um fragmento Mas aí que tá, você começa a treinar as pessoas para elas serem frias. E quem é frio não conecta. E quem não conecta não vende, não gera resultado. Eu acho que é isso que cria o distanciamento. E sabe o que eu falo para esses médicos? Porque assim, se eles querem abrir empresa, se eles querem ter consultório deles, eles têm que mudar. Mas... se você é um bom médico e você não está disposto a se expor e tal, eu contrato você. Porque geralmente vai ser isso. Quem que é o bom técnico? O batedor de martelo, que vai em todos os congressos. Eu não vou em todos os congressos, porque eu entendo que o congresso é feito pela indústria, está patrocinando aquilo, que quer que eu vá lá, e é sempre o mesmo conteúdo, eu não aprendo nada diferente. Pra onde eu vou? Eu vou para ambientes que não são meus, para aprender coisas. O médico está sempre no mesmo lugar. Exatamente. Ele tem que romper a bolha e entender que eu não preciso estar aqui somente. Cara, eu contrato a pessoa. O cerne do meu negócio é esse, eu não estudo mais fotografia, eu estudo pessoas. Porque eu já entendi que é a conexão com essas pessoas que eu vou conseguir mostrar grande diferença. E é você ouvir as pessoas que vai ser a diferença sempre. Sem sombra de dúvidas. Porque nunca vai ser sobre o fotógrafo. Porque daqui a pouco alguém aperta uma câmera também automática. Mas é sobre quem tá atrás dela. Só que, questão social também, tá? Por que a pessoa nunca vai querer aceitar isso? Porque ela não consegue ver o tamanho. Porque a vida inteira ela foi julgada sendo diminuída. Todo mundo ao redor dela tenta diminuir. Ela tá num relacionamento que... A pessoa é insegura e é ciumenta. Por que alguém é ciumento? É porque eu não me amo ao ponto de transbordar, então eu tenho medo de perder aquela pessoa que eu admiro.
Eu tô do lado de alguém que eu admiro, mas eu não posso contar, senão Cara, eu perco ela. Eu sou ciumento. Pus pra baixo. É. Ele é uma pessoa incrível. Isso era mais um motivo pra ser comunicado, cara. Você entende? Meu Deus. Mas é que no final, como você percebe isso? Quando você fala assim, cara, a medicina é uma face do Dr. Hugo, mas eu preciso, antes disso, entender todas as minhas áreas da vida. Porque ninguém compra livro de quem nunca fez nada na vida, não teve resultado. Sim. E quem teve resultado, as maiores pessoas são as que tiveram os maiores problemas. E cada vez vão ter problemas maiores. Só que elas aprendem a superar os problemas. Exato. Você foi borracheiro. Exatamente. Daí você passou por aquilo. Daí você foi outra coisa. Então você foi crescendo e você foi tendo aquela questão de eu dei vários passos e eu entendo que é possível sair de lá. Sabe o que é a pessoa... Por que minha empresa chama Prospere Médico e eu não usei sucesso? Porque sucesso vincula muito, por exemplo, questão financeira. Prosperidade para mim é você olhar para sua carreira e falar assim, eu sou feliz com a minha vida. Eu não quero que o médico ganhe o quanto eu ganho, por exemplo, ou que ele ganhe milhões por ano, por mês. Eu quero que ele ganhe o quanto ele queira ganhar, que ele consiga levar a vida que ele quer, equilibrando as áreas. Tipo, cara, se eu ganhar 30 mil, eu vou ter minha família, vou ter minha casa, estou feliz, vou trabalhar menos horas, vou poder aproveitar. Tá tudo bem. Porque você também não tem que ganhar milhões, porque você não sabe nem o que fazer com aquilo. Exatamente. Prosperidade é você olhar para sua vida e falar que valeu a pena. E quando você faz isso? Primeiro, quando você coloca-se em primeiro lugar. Porque até para amar alguém, eu preciso estar em primeiro lugar. Eu me amo tanto que eu transbordo e posso compartilhar. E aí vem a fórmula da prosperidade, que ela é muito simples. Já percebeu que todo mundo que prospera de verdade olha para trás? Para começar, não tem tempo de olhar para trás e criticar alguém. Quem prospera, olha para quem tá aqui, ó. Eu, quando eu olho alguém que tá acima, eu falo assim, cara, me ajuda a chegar aí. Que foi o caminho que você seguiu? Me mentora. Essa pessoa fala, cara, eu segui esse caminho, vem junto, bora. E daí você começa a entender que você também passou. Então valorize a sua história, porque olha quantas dores você passou. E o que fez você ser o que você é hoje foi ser borracheiro, foi ser julgado, foi ter coragem de passar por cima do julgamento e você prosperou. E hoje você olha para trás do fotógrafo, você que deu certo, você que sobreviveu, que passou pela dor do julgamento, taca. Você olha para trás e fala assim, galera, vem aqui, eu posso ajudar vocês. Pra vocês não passarem pelo que eu passei. Exatamente. Essa também é a cabeça de alguém que é próspero. Esse negócio de andar com pessoas, eu nunca me esqueço. Eu fotografei muito tempo aqui em Blumenau pro pessoal da Dudalina, que depois abriram uma outra marca, foi uma coisa assim, e eu andei com uns diretores. Por exemplo, assim, ó, no começo da marca, vamos ver uma locação lá em Balneário pra fotografar. Ele foi junto. Nunca me esqueço. A gente entrou numa rua, no final da rua ele chegou assim, ó, puxa, eu contei 27 salões de beleza aqui. Ou fulano de tal, liga pra minha pessoa lá e vê se a gente tem uma sala comercial aqui pra alugar ou alguma coisa pra gente comprar nessa rua aqui, porque isso aqui é muito concorrido. Eu falei, meu Deus, que visão, velho. Eu falei, eu quero andar com pessoas assim. Não existe concorrência. Entendeu? Então ele podia exatamente ficar falando mal dos outros. Não, ele tá ali, ó, pá, pra frente. Eu falei, é esse tipo de pessoa que eu quero andar. Cara, entende? Sabe? Então assim, ó, sabe quando tu ganha uma faculdade? Sensacional. Não. Porque isso aí comprovou o que eu digo. É ótimo, no Brasil eu acho que a concorrência seja alta e a competitividade é baixa, porque ele viu que todo mundo naquela rua sabe que tem vários salões, mas tá faltando o melhor. Isso. Quando o melhor chegar, ele leva todo mundo. E, cara, tipo assim, ó, cara, com uma percepção assim, o cara se torna águia. Total. Entendeu? Eu acho que é muito fácil, é por isso que eu digo isso. É olhar além do seu umbigo. Se você que é médico, tá ouvindo, vai. Tem um público gigantesco esperando você ali de braços abertos e você tá preso em 4, 5 que te julgam. Não pode. Você não foi feito pra isso. Não. Você não estudou, você não virou... igual louco pra provar que ele é bom, mas ele nunca aceita que ele tá bom. Porque quando ele formou, ele é jovem demais. Vão julgar ele porque ele é recém-formado. Ele é um... Pô, eu estudei 6 anos de medicina. Sim. Eu vou jogar no lixo. Se ele tem mais de 50 anos, ele tá ultrapassado, ele é velho. Ah, não, então tá, minha vida útil é dos 30 aos 50 no máximo. Então eu tenho que fazer minha vida ali. Vou te falar uma fórmula que eu tenho na minha vida, tá? Serve até pro videomaker, ele se quiser escutar. Quando eu chego num lugar pra fotografar, a primeira coisa que eu olho é onde é que qualquer fotógrafo faria uma foto aqui? Ah, ele faria aqui por causa disso aqui, isso aqui. Então tá, eu só não vou fazer aqui. Entendeu? Aonde todo mundo faria foto, eu não vou fazer. Eu vou fazer onde ninguém faria, onde ninguém pensou, onde ninguém imaginou que ele daria foto. É isso que... Entendeu? Então se tu ficar agradando 4, 5, tu perde o todo. E é muito... óbvio, hoje é óbvio, né? Mas assim, ó, não fica preso aos pensamentos antigos das pessoas que tu vai acabar a tua vida. É necessidade de pertencimento isso aí. Olha só uma coisa. Esse ano eu vou primeira vez pra Europa, mas eu vou fazer, tipo assim, eu vou assistir Bocelli na Itália. Eu nunca fui pra Paris e Londres. Mas por que eu nunca fui? Ah, porque eu não acho legal lá? Não, porque eu já conheço Paris e Londres pelo Instagram de todo mundo, pelo YouTube e por várias coisas de TV. Só que, mas é a viagem do sonho de todo mundo, geralmente sim, pra pertencer. Olha, pra 15 pertencer, anos, eu também já 15 fui, anos não eu voltaria. mando minha filha pra Disney,
Porque ela precisa pertencer ao grupinho das amigas da escola, pra ela não ser diferente. E quando eu vou fazer minha primeira viagem internacional, tem que ser pra Londres e Paris, eu tenho que tirar foto no Louvre, mesmo que eu não entenda de arte, eu acho horrível, eu vou tirar foto no Louvre. Mesmo que eu não goste, eu vou tirar foto na Torre Eiffel, vou postar e vou voltar triste, vou gastar meu tempo lá, não tô nem aproveitando. Eu fui pra África do Sul, eu fui pra Nova Zelândia, Austrália, eu quero ir pra Havaí agora. Lugar que não é mainstream, aí tá, por isso. Exatamente. Porque eu vou por mim, vou pelos outros. Eu vou te falar uma coisa, eu já fui pra Londres e Paris, cheguei lá, mas é isso? Aí o que eu fiz, entendeu? Pra não ficar naquela rota de, né, torre, Starbucks, foto no Starbucks, que todo turista faz, né? Eu falei, não, pode ser, isso que tem que ser mais rico. Eu pegava o metrô, ia até a última linha da cidade, lá, pá. Saí do metrô, pronto, agora eu tenho o dia inteiro pra voltar pra casa. Meu, daí eu ia... é outra vibe, os locais, os cafés, os restaurantes, com quem tu falava. Total. Não é aquela rota turística que todo mundo vai e é tratado que nem pastelaria. Dinheiro, copinho, dinheiro, copinho, dinheiro. Não. Cara, eu fui pra Nova York 4 vezes. A primeira vez, eu gastei toda a minha energia, foi muito cansativo. Eu tive que ir em todos os lugares legais. Eu gastei muito tempo tentando tirar foto legal. As outras vezes que eu fui, eu me apaixonei por Nova York. Tipo assim, de andar a pé, entrar em lojinha do Soho, que é uma porta desse tamanho, e falar assim, cara, olha isso, que louco. Nova York é isso. Nova York é isso. Eles começam a entender que tudo é movido por uma estratégia, geralmente do mercado. Porque assim, eu tirar foto do copo do Starbucks, enquanto no Brasil não tinha, era senso de pertencimento. Eu tenho algo que as pessoas não têm. Eu fui para um lugar. Só que, onde está a minha habilidade de mentorar? Porque, pessoa, de onde você tirou essa ideia do concierge e tal? De um hotel. E como que eu faço para as pessoas me divulgarem, geralmente? Uma vez eu fui na loja da Prada, fui com a minha irmã, tava no Iguatemi. Daí eu tava lá, ela escolhendo as coisas. Esse caso é muito bom. Ela escolhendo as coisas, taca. E eu sentado, mexendo no celular. Daí a mulher chegou do meu lado, a vendedora. Você aceita um champanhe? Eu aceito. Taca, ela pegou, trouxe pra mim o champanhe. Ela trouxe aquele Perrier, né? O Baby, numa taça bonita, numa bandejinha. Serviu. E qual foi a minha percepção como cliente? Eu fiquei esperando ela sair de perto que eu queria tirar uma foto. Eu não quero que ela veja. Olha só como é nosso ego. É nosso ego. Então, na hora ali, eu falei, pum. E o que eu fiz? Quando eu tirei foto, eu não postei Prada, eu falo, não preciso mostrar. Mas se eu falo com o público certo, um monte de pessoas são minhas pacientes e falam, tá na Prada, doutor, não sei o quê, porque elas conhecem a cor da loja da Prada. Exatamente. Ou seja, ambiência. Eu sou o cliente que eu atraio. Ela sabe onde eu estava. E se elas chamaram atenção para aquilo e eu gostei do que eu fiz, quando eu abri a clínica, dentro da minha sala tem um frigobar. Quando a paciente vai fazer um tratamento comigo, por exemplo, ela fecha um tratamento e eu tenho uma taça linda. Eu tenho um Freixenet. Por isso, eu não podia, mas Freixenet tem uma garrafa toda lapidada. Tem. Eu pego essa garrafa, eu pego a taça, daí eu pergunto assim, posso servir um espumante? Eu não chamo ninguém pra servir, eu sirvo. Eu também faço isso lá no estúdio. Por quê? Porque, cara, por que eu vou chamar alguém? Eu não sou melhor que ninguém, eu tô aqui já. Daí, tá, só que qual é o detalhe? E eu tô fazendo mal? Não, mas tem estratégia por trás. Quando eu saio, eu sirvo ela e vou pra minha sala arrumar o procedimento. Podia ser minha equipe arrumando, não, mas eu quero sair. Porque em 2 minutos eu arrumo. E atrás, e na frente dela, que é a minha cadeira, tem a minha logo gigante. O que ela vai fazer? No mínimo, ela vai tirar foto. Ela vai tirar foto. Porque é sobre o ego da pessoa. Ela tá sentindo homenageada, ela tá sentindo honrada. Exatamente. E no mínimo ela vai mandar no grupo das amigas pra causar inveja. Porque mulher compete. E é normal, é instintivo. Mas pode ser que ela poste no Instagram e me marque. Se ela postar isso no Instagram e me marcar, que médico que serve um espumante na sala? Não tem. Não, eu vou dar álcool, começou assim. Mas é sobre uma conquista, é um momento de vitória. E aí, se você tá olhando isso e pensando, eu não vou fazer isso, vou te falar uma coisa, eu vou pra São Paulo todo mês pra fotografar, e também pra experienciar. E tem um restaurante lá em São Paulo, eu gosto muito, se quiser eu te passo. O chefe, ele é estrela Michelin, entendeu? Cara, e ele é sushi. Ele tá aqui fazendo e te servindo. Isso. Chega aquele negócio assim, é inacessível. Exatamente. Mas a onda é exatamente o contrário. As pessoas são acessíveis. Entendeu? Aliás, se tu seguir o Arnold Schwarzenegger, que é uma referência, né? Ele te manda e-mail, ele responde teu direct, ele fala contigo, pode colocar lá. Então, o mundo, ele tem essa conectividade e essa proximidade pra isso. Pra isso. E tá hypado, e todo o foco tá ali. Só e tira quem proveito. copia, agora você começa a copiar o espumante, pode copiar aí, tá. Você vai comprar, deve. Você vai comprar curso disso, se vai funcionar, vai. Mas a pergunta, o que questiona o médico, eu sempre falo, eu não quero que você dependa de mim. Então comece a perceber por que eu criei o espumante. Ninguém me disse pra fazer. Eu nunca fiz curso de experiência Disney. Porque pra mim, experiência Disney ensina você a colocar um cheirinho na clínica. A experiência é você não atrasar. É só a secretária não demorar a responder a pergunta. Então isso é experiência de verdade. Quando a pessoa compreende isso, pronto, já era. Entenda por que eu penso isso. Isso é mentorar, isso é modelar. Eu tenho um negócio que eu levo comigo também, se você puder, tatua no braço assim, ó. Vá onde ninguém foi e faça o que ninguém fez.
Entendeu? Pronto. Se você chegar, acordar todo dia e você olhar, o que eu vou fazer hoje que ninguém fez? Deu. Já é um mantra, né? Por isso que eu digo, você pode acordar pra reclamar ou pra abrir sua cabeça e evoluir. Eu prefiro, entendeu? Então, é por isso que, entendeu? Atrás da minha parede, vou te mostrar o escritório ali na minha sala, tem a logo e tá escrito, é tudo de vidro, então eu escrevo muito de canetão. Tá escrito a frase, eu vou lembrar exatamente agora. Mas se você tá tentando se encaixar no normal, cuidado, porque você pode descobrir que no final, né, não é, a maioria não era o certo. Ser normal, ser comum não é certo. Então, assim, às vezes a pessoa não tá, ela tem medo de ousar, ela tem medo do julgamento, e ela acha que tá fazendo certo porque tá todo mundo fazendo, depois você descobre que tava todo mundo infeliz. O negócio de não querer aparecer na rede social é a mesma coisa da história do leite com manga. Tá entendendo? Blogueirinho. Nossa. Você não acredita, você acha que não precisa. Lá na frente vai pensar, por que A mesma coisa com investimentos. Ah, meu Deus, eu tenho que investir. Poxa, mas a melhor era 20 anos atrás. Não agora. Mas enfim, vai ter que começar agora. E eu vou concluir, esse me trouxe uma mensagem muito bom. Eu vou concluir esse podcast aqui, agora pra gente finalizar. Já passou um pouco do tempo. Se vocês gostarem, comenta aí que a gente volta. Manda direct pro Taka e fala assim, volta lá que eu quero ouvir mais volta falar. Lá, volta. Coloca porque eu quero que ele volte sempre. Volta. Virar host aqui. Eu tenho uma visão muito boa. É que eu trabalho com pessoas, comportamento. Então, a questão de encantar, de aprimoramentos, de habilidades, de atender, de servir. A gente nasceu pra servir. Servir. A gente nasceu pra servir. Ela servir. quer ser servida primeiro pra servir. Então, eu vou te falar uma coisa assim, ó. A maioria das pessoas, quando tu é médico, deve saber, que tem depressão é que perderam o senso de esqueceram pra que servem. Elas perderam valor, elas são importantes no mundo. Exatamente. Elas falam que assim, eu posso morrer. Assim, minha vida não tem mais valor. Exatamente. E a depressão é um péssimo, porque é isso, a pessoa deixa de sentir, ela perde o medo da morte. Que é o pior. Porque assim, você pega uma pessoa que não tá deprimida, se colocar numa situação de morte, ela vai reagir. Porque a vida é muito importante pra ela. Exatamente. Deprimida, eu esqueci. E eu vou falar outra coisa também. Eu comecei a priorizar muitas as experiências onde você se sente servindo. No sentido de, por exemplo, eu ando com um 4x4 off-road. Se você vai numa trilha, a pessoa pode ter R$1 ou R$1.000.000 na conta. Se o Jeep dela quebrar, ela vai ser ajudada por uma que tem um Jeepinho de 10 mil. Ela não vai chamar o... Não vai, nem tem como. Vem a equipe da Troller aqui. Exatamente. Então, esse tipo de ambiência me trouxe a valorização. Sai do pedestal, né, cara? Sai do seu meio. Exatamente. Se tiver pão com linguiça lá no almoço, vai todo mundo comer pão com linguiça. Sempre... você frequenta só... Eu sou fotógrafo, eu sou... Não, você não é fotógrafo. Você tem uma função... Você precisa ver outros mundos, você precisa ter outros meios. Exatamente. Eu fotografo muito de graça, eu tendo muitos projetos sociais que vocês não têm ideia, sabe? Assim, por exemplo, projetos sociais assim, ó, da assistência social me chamar, eu vou de graça para fotografar orfanatos, para as crianças terem fotos bonitas para serem mais fácil a adoção. Ano passado eu fiz um projeto chamado Projeto Fênix. De onde surgiu? Porque eu ia fazer 90 dias que eu tinha largado um pouco de me cuidar, eu ia começar a me cuidar. Eu acordei um dia no hotel e falei assim, cara, eu vou abrir isso aqui, vou pegar 2 pessoas para andarem comigo. Eu criei uma campanha no Instagram, abri para ser candidatário, criei um questionário. No final não consegui escolher 2, peguei 7, porque eu percebi que cada um era um perfil. Exato. Abracei 7 pessoas. Se eu for falar coisa interna, porque é pro médico, pro paciente, custaram mais de R$100.000 para mim aquele projeto. Sim. E eu acabei não expondo ele, porque não era sobre aquilo. Exatamente. Então assim, mas é porque... E por que eu pude fazer? Porque eu cobro quanto eu quero do meu paciente. Então eu posso até sobrar dinheiro pra ajudar os outros. Porque senão entra aquele ciclo assim, eu não ajudo porque eu não tenho, porque ninguém me paga, não sei o quê. E a conclusão desse podcast é o seguinte, se você tá com medo de se expor na internet, se você tem medo de ser julgado de blogueiro pelo colega que geralmente não tem nada que é melhor que você, pensa uma coisa, você se formou pra ajudar o paciente. E quando você tem medo de expor o que você pensa e como você poderia ajudar aquela pessoa, você deixa de ajudar ela. Então você está sendo conivente da carne na mão de alguém menos capacitado tecnicamente, que não estudou tanto quanto você, porque eu sei que você estudou muito, mas essa pessoa aprendeu a se posicionar. Então saiba que se essa pessoa está na mão de alguém errado, talvez foi porque você permitiu. Você que é bom, preferiu se esconder com medo do julgamento. Então assuma a sua responsabilidade, assuma quem você é, porque de alguma forma você pode ajudar alguém no mundo. Eu fico pensando que nesse momento deve ter alguém em casa, sem motivação para levantar, para sair, para comer, para tudo, esperando só um insightzinho. Entendeu? Então assim, ó, aliás, eu vou deixar completamente aberto aqui. Taka, quero fazer minha imagem, não sei por onde começar, me dá uma dica, eu não sei o que fazer, eu acho que eu não sei, todas as objeções que você tiver, me escreve que eu te digo um norte para ir, um caminho para fazer. Se eu puder fotografar vai ser melhor ainda, mas se eu puder te ajudar a dar o primeiro passo antes da foto, do vídeo, a transformação já começou. É assim que começa, tá? Então canal aberto, pode me escrever, manda direct, manda o que for. Mas eu vou estar aqui para servir.
Seja com uma ajuda, com uma dica, com foto, enfim. O que eu puder ajudar, eu tô aí, sempre. Então é isso, colegas. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, pra mim, foi especial aqui. Legal, E né? me surpreendeu bastante. Já pensei que ia surpreender, por isso que eu chamei ele. Mas eu acho que assim, se você entender que aqui tem muito mais valor do que se eu estivesse falando de qual que é o passo a passo, o script pra você faturar o dobro, você vai entender o porquê que a gente consegue faturar o dobro, o triplo. Você vai entender porque as pessoas de sucesso, o dinheiro deixa de ser o alvo. Porque elas entendem que o alvo é consequência. Então talvez o primeiro passo seu seja ter escutado completo esse podcast. Eu falar, eu queria ter escutado isso aqui quando eu comecei, porque abri minha cabeça. Talvez aqui você não vai ter o caminho, passo a passo, o script, mas ele é detalhe. Porque você entendeu o que é ajudar o outro, fala o que eu preciso fazer para transformar a experiência de quem resolveu confiar em mim a melhor possível. É sobre isso, não é sobre script. Então espero que vocês tenham gostado. Se você deixar uma mensagem aí disso. Sobre isso, vá onde ninguém foi, eu faço o que ninguém fez. Lembre-se que você é uma ponte entre a pessoa e a resolução do problema dela. Eu vejo isso com imagem. Eu sou a ponte entre, entendeu? Guia. Exatamente. Fala pro da mentoria é o seguinte, você tá aqui, que clássico, você tá no ponto A, ponto B, não tá assim. Então, você quer chegar no B. O médico, ele não é, pra começar, o construtor da ponte. Ele é a pessoa que fala assim, eu tenho a ferramenta, que é a medicina é a ponte. E você fala pro paciente, você tem que seguir. Você tem que seguir o tratamento, você tem que confiar. Exatamente. Eu tenho muitas mensagens que depois você me escrevem. Você fotografa pessoa normal ou só linda? E o cara, sabe? Eu transformo você em linda. Eu fico me perguntando assim, poxa, eu tô errando na comunicação. Eu preciso mudar isso, entendeu? Então eu acho que... Você tá escutando também. Exatamente. Não, peraí. Vamos lá. Onde tá o problema? Olha a dor. Olha a dor. Ela tá porque se for só achando que linda, ela eu não não é. vou. Ela tá achando que ela não é merecedora disso. Cara, olha, aí que tá a estratégia. Eu já criaria o contrário. Eu falei assim, por que essa pergunta? Eu perguntaria. Eu já falaria assim, eu transformaria ela em linda. Eu falo assim, olha, a maioria das pessoas que me procuram não se sentem linda, mas a grande transformação tá ali. E olha como é fácil criar anúncio, como é fácil criar conteúdo, porque você fala assim, tem alguém em casa que não tá se sentindo bela e eu tenho o poder de transformar essa pessoa através do meu olhar, da minha lente e mostrar o poder dela. Exatamente. Então o que eu vou falar pra ela? Então eu vou ter que perguntar como ela tá, se ela tá bem. Não vou mandar só assim, o preço é esse. É sobre se importar. Sobre se importar, exatamente. O mundo carece disso. Então... Isso não tem inteligência artificial que faça. Então, nunca vai ter. É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente continua talvez no próximo episódio. Boa. Valeu. Um abraço.